Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou o Marcos, estou aqui acompanhado da minha querida colega Renata Garcia. Olá, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem, Marcos? Tudo certo. Tu falou colega, que engraçado, né? É legal, é que eu tô tentando achar formas de perder vergonha no início do papo. Sim. Eu ainda sou um pouco tímido, assim, de olhar pra câmera. Sim. É que depois a gente fica duas gralhas falando, né? Mas no começo já é um pouco mais difícil mesmo. E logo mais a gente vai praticamente pra televisão, né? Porque acho que a gente vai desenvolvendo habilidades muito únicas na comunicação. Com certeza. E vir uma dupla dinâmica da televisão com um programa. Com certeza. É o próximo passo, né? A propaganda que tá rolando na RBS é o começo de uma grande história, né? De um grande programa, né? De um grande plano para o desenvolvimento de um programa. Mas temos convidados muito especiais, certo? Temos muito. Já batemos vários papos aqui, né? No off. Já muitas coisas rolaram, mas a gente pensou, não, precisamos começar o podcast, né? Exatamente. Realmente trazer um conteúdo de qualidade aqui pro nosso público. E antes de começar, né, com o assunto principal aqui, apresentar nossos convidados, eu gostaria de fazer alguns recados, né? Aqueles de sempre. Importantíssimos. Porque esse podcast, ele vai ao ar pouquíssimo tempo antes da Gramado Summit. Então, ainda dá tempo, ou talvez não dê. Ou talvez não dê. Hoje pode ser o dia que não dá mais. Pode ser. Então, pode ser que não esteja dando mais pra tu adquirir o teu lugar pra Gramado Summit. Mas, nada custa, né, ir no nosso site tentar. O que ela tá querendo dizer é que a gente tá querendo muito dar sold out, a gente acredita nessa possibilidade. Muito. A gente pode, de repente, descobrir que existem alguns ingressos disponíveis, Com mas certeza. a gente não sabe, porque prever o futuro a gente ainda não consegue. Mas o futuro vai estar na Gramado Summit. Isso aí, exatamente. Então, se tu quiser falar sobre o futuro, encontrar o futuro, se conectar com pessoas muito legais, de 12 a 14 de abril, em Gramado, vão ser mais de 240 palestrantes, mais de 500 empresas expositoras e cerca de 10 mil pessoas durante esses 3 dias em um grande brainstorm de muitas ideias, muitos papos, muitas coisas legais estão vindo por aí. A nossa programação já está no ar, né? Caso a pessoa já tenha adquirido seu ingresso e quiser montar a sua agenda do evento, isso é bem importante. Nessa altura do campeonato, tu pode baixar o teu aplicativo, já fazer o teu pré-credenciamento pro evento, para facilitar as coisas e entrar de uma forma mais ágil, mais tranquila. Então, acho que já vai estar no ar há quase 10 dias, Isso, né? Exato. Então, assim, aproveita agora com um tempinho, já faz todo o teu credenciamento. A gente está preparando um evento muito focado em hospitalidade, no sentido que a gente quer que vocês se sintam em casa dentro dos pavilhões da Summit. Exato. Vou te deixar apresentar nossas convidadas. Então tá, eu e o Marcos falamos hoje de tarde, né, que as nossas convidadas, elas iam ofuscar um pouco o nosso brilho, né, porque a gente tá numa coisa mais básica, assim, mais dia a dia, elas são sempre muito poderosas, então a gente veio mais pra ser coadjuvante hoje. Mas, então, eu gostaria de apresentar a nossa dupla dinâmica, nossas advogadas, nossas amigas, né, que estão aí ajudando a Gramado Summit a ser uma empresa mais séria, mais preocupada, né? Então, e hoje é um ótimo programa, que se a gente falar qualquer coisa comprometedora, elas já estão aqui pra nos defender. Nos ajudar. Isso é muito importante. Isso é muito Eu acho importante. Que esse é um grande ativo que a gente não pensou. Exato. Então, sejam muito bem-vindas, Gabi e Carol. Nossas advogadas da PSS. Olá. Olá. O medo é que sejam 4 gralhas hoje, não 2, né? Não, eu já tava no medo que a gente não ia nem falar, né? Porque, de fato, gralhas são. Sim, né? Exato. A gente tem esse probleminha, né? Existe uma forte possibilidade desse programa ter 3 horas, tá? Existe Mas bastante. o podcast é feito pra isso, né? Exatamente. Bom, peraí, agora eu vou me apresentar. Isso, né? se apresentem. Oi, galera, eu sou a Carol, sócia fundadora da PSS. Estou aqui junto com a minha colega e sócia, Gabriela Schirmer. Gabi. Oi, gente, eu sou a Gabi, sócia fundadora do PSS, a gente tem que, né, falar. Isso. Perrone, São Vicente e Schirmer, é longo, a gente sabe, mas é sempre bom identificar. E, enfim, é um prazer estar aqui. A gente adora muito a empresa, adora muito vocês, então... adora uma câmera Estávamos também, né? bem ansiosos, não vamos mentir, Não, né, Carol? sem mentir. A gente quase coagiu... trabalha com a transparência. Quase coagimos Marcos a nos trazer, Sim, então basicamente. agora a gente quer 5 horas de podcast. Isso, 2 capítulos, né? Parte 1, parte 2. Sabe que tem uma coisa que eu gosto muito da marca de vocês, né? Que ela é claro, tirando o PSS... Tirando toda a marca. Eu tenho muita dificuldade de falar os sobrenomes. Até o teu sobrenome no meu celular, ele tá ao contrário. Ai, que É lindo. Perrone São Vicente ou São Vicente Perrone? Perrone e São Vicente. Então tá São Vicente Perrone. Ah. E aí, de vez em quando, eu peço pra Siri ligar pra ti. E aí não liga. E eu lembro Siri é que tá ao fofa. contrário. Mas eu acho muito legal a marca de vocês. Acho muito bacana, assim. Vocês são tudo menos um escritório sério de advocacia. Isso é muito bacana. Sem perder a seriedade. Isso eu acho um ativo muito forte. Com certeza, né? E eu acho que pra gente começar, eu tô desde ontem com isso na cabeça, que eu gostaria de entender, assim, de vocês, o que vocês faziam antes da PSS. Assim,
antes desse mundo, assim, né, de muitas leis, muitos contratos. Essa pergunta, né, como uma boa advogada, ela tem, a gente precisa delimitar. Não me coloca uma numa base saia de tempo justa. aí, né? Então, assim, tipo, o que você fazia antes da PSS tem muita estrada. Agora, o que Com você muita fazia... lei, muito contrato, Exato, né? com muita lei, muito contrato. O que você fazia antes de leis... Isso, pode ser Isso. antes de leis. Tá. Eu acho que No essa... tempo dos Incas, É, no Isso. tempo dos Incas, Tá assim. bom. Porque... As É. pessoas por detrás das advogadas. Então, tá. Isso. eu vou te falar que eu fazia uma coisa muito legal. Sério. Que eu amava, assim, ó. Eu era vendedora de loja. Sério? Caraca! Aham. De que Era loja? Da Lu e Companhia. Ela hoje em dia não tem mais, mas ela era uma marca que fazia parte da minha adolescência. Então não vou nem... Vamos, ninguém procurando no Google aí, por favor, pra saber. Pra gente contar os dados. Mas... e aí eu ia lá toda vez comprar. Então toda vez eu ia lá, comprava, gastava mesada, aquela coisa toda. E aí um dia eu cheguei pra minha mãe, na época da faculdade, foi no segundo semestre da faculdade, pra gente ter uma ideia. No segundo ou primeiro. E ela pediu aumento de mesada, né? Fui lá com uma planilha, na minha casa sempre foi assim, a gente tinha que justificar o orçamento já desde cedo. E aí a minha mãe disse, não, acabou, né? Tem aumento de mesada. E eu disse, bom, então chegou o momento, Chegou o momento. da gente botar vergonha na cara. E aí fui lá na loja, que eu sempre comprava, né? Pensei, bom, mas tudo mais fácil, eu ia onde eu conheço as pessoas, né? Fui lá e disse, olha só, Maristela, o nome da gerente. Eu queria muito trabalhar aqui. Queria muito vender roupa. Como é que eu posso fazer? Ela manda um currículo. Imagina, um currículo de, sei lá, uma página, né? Eu me formei no colégio. Qual era a tua idade, Carol? Eu tinha 18. Há pouco tempo atrás. 5 anos, basicamente. Exato. Aí, também, aí eu cheguei, mandei, ela me disse assim, tu vai fazer teste lá na outra loja, né? Que era uma outra lua do lado de uma loja da Trópico, maravilhosa. E pá, aquela assim era, linda. E, eu fui péssima no teste. Péssima, assim, ó. Mas nem eu me contrataria. Sério. Me mandava pra casa. E foi o que a pessoa de fato fez, né? A pessoa disse, olha, querida você. Queridona. Super legal, mas assim, talvez teu perfil não seja tanto pra cá. Quem sabe tu vai lá pra onde tu mandou o currículo, né? Que era outra unidade. E eu, botei meu rabo entre as pernas, né? E fui, porque eu precisava ganhar mais dinheiro. Então eu fui, não era uma opção desistir. Sim. E fui lá pra outra. E aí, assim, tu vê, né? Eu tinha muita... Como era da minha idade, da minha época, da minha geração, a marca. Então, muita gente que era minha colega, que era minha amiga, comprava lá. Tá. E ela era no ambiente central. Então, muita gente comprava comigo. E aí, eles tinham um prêmio de melhor vendedora, de quem tinha mais vendido. Eu não ganhei no primeiro, não ganhei no segundo, depois eu ganhei todos os meses. E olha só que legal, né? E aí eu aprendi ali a atender. Eu vou te dizer que hoje, certamente ali, foi um dos meus maiores ensinamentos de atendimento ao cliente. Sem Legal. dúvida. Claro. Tu vê? Sim, né? Mas é que todo mundo tem que ser vendedor em algum momento, É. né? Eu acho que a gente tem um preconceito muito grande com a palavra... com não a palavra propriamente dita, mas assim, com o cargo de vendedora. Parece que vendedor é quem ninguém quer, quem ninguém quer que bata numa porta, mas assim, tudo... Não, a gente vende Tudo. A gente trabalho se vende, todo né? dia, a gente todo vende dia. serviço A gente todo se dia, vende, né? Até na área digital, assim, quando a É. gente traz a questão dos conceitos que iniciaram o marketing de inbound e outbound, é venda, assim. O que a gente faz de criativo é para vender. Então, hoje todo comunicador ele é meio vendedor, ele só não usa vendedor. Legal, isso, não fazia ideia. certeza. É da época da Mesbla. Não, né? Calma, né? Não, né? No caso, da época da Mesbla, eu tinha 2 anos, mais ou menos. Tô brincando. Mas agora só porque, no caso, eu sou uma gralha, ninguém mandou falar. Mas tem um momento nessa minha outra experiência que ficou muito marcado na minha vida, porque, assim, isso eu carrego até hoje, e dou exemplo para minhas filhas e para quem eu pudesse falar, que me perguntar, que a gente nunca... O vendedor tem muito isso, né? De olhar o cliente e pensar, esse vai, esse não, esse vai, esse não. Agora, como essa interpretação, ela é muito equivocada. Muito. Porque a minha maior venda que eu fiz lá, individual, ela foi uma venda que entrou o pai com a filha e nos sábados lá tinha uma feira de antiguidades. Então, assim, o pai deixou a filha lá, basicamente, no Kids Place, que era a loja, né? Tá. E foi na feira de antiguidades e disse, filha, tu fica aqui então, vai escolhendo as roupas, né? E cada uma tinha uma vez de vender, né? E tinha uma das vendedoras, que era minha colega, que me disse assim, não acredito. Entrou uma sem o pai, porque se entrava sem o pai, basicamente não ia comprar nada, né? A gente sabia que a gente ia ficar lá entretendo enquanto, né? Deu só. E aí ela disse, eu não vendi nada, não sei o quê, não quer atender pra mim. E eu, tá.
Beleza. Mas já não vendi nada mesmo, né? Então, Sim. seguimos sem vender, não tem problema. E aí fui lá, atendi, sério, ela ficou 2 horas dentro da loja. Ela provou a loja inteira, de cabo a rabo. E ela, só me lembro dela dizer assim, esse separa, esse separa. E eu já tava com uma mesa assim, ó, lotada. Aí chegou 2 horas depois o pai dela, né? Disse, aí, escolheu, filha? Ela, E ele, então tá, pode me trazer. Eu, que é aquela mesa toda. Ele, isso aí. Nossa, ela já escolheu, tá escolhido. Foi a maior venda individual da empresa por, assim, 3 anos. Nossa. Sério. Isso é muito legal. Olha só. Claro que depois a vendedora queria meu fígado, né? Sim. Nós não vamos dividir a comissão. Sim. No caso, não. No caso, não, né? No caso, não. Sempre tem, né? No caso do passou a bronca. Sempre tem. Pro ônibus e pro bônus, né? Ou não? Exato. E como é que vocês fazem hoje com... Não, eu só quero... É à vontade. Eu só quero contextualizar que acabou comigo, né? Eu, antes do direito, tinha 18 anos e não vou só pra fechar, 0. Não Não vai. chegou nada na frente da casa. Next. Eu fiquei na dúvida agora, porque como que tu faz isso? Como que tu trabalha a ideia de não ter esse julgamento quando tu busca um cliente? E até do ponto de vista de Gramado Summit, tá? A gente, quando procurou a PSS, cara, a gente tava no pior momento possível de vida, assim, foi ele 2020, 2021... então, 2020, foi na época pandêmica, assim. Então, porque é um aprendizado legal. Eu queria saber como que tu faz hoje pra não, em algum momento, acabar caindo no... Conto do vigário. Na contradição de repente, estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então, tu sabe que, assim, eu acho que a gente tem um valor muito forte lá mesmo, que é exatamente esse, que é de acreditar nos novos negócios. E eu acho que a gente tem um espírito empreendedor de quem também quer arriscar. E arriscar também é acreditar nas pessoas, sabe? E nos negócios que elas trazem. Então, eu acho que, assim, até hoje, poucos, né, foram os que a gente olhou e pensou assim... Porque mesmo a gente pega e a gente faz diferenciado para aqueles que estão na ideação, por exemplo, né? Ou para microempresa que recém está começando a abrir o negócio. Para empreendedora que tá recém com uma marca querendo colocar no mercado. A gente sabe quanto é difícil. Né? A gente já passou por isso. A gente colocou uma marca no mercado em 2020, pré-pandemia, quando 10 dias antes da pandemia estourar. Então, a gente sabe o que é a jornada de convencer as pessoas que a gente tem um valor expressivo, né? Que não é só porque eu tô... porque eu tenho uma marca há muito tempo no mercado ou não. E acho que a gente passa isso. E eu acho que vai além, porque muitas e muitas vezes isso aconteceu e continua acontecendo. Muitas vezes a gente chega nem... assim, a pessoa, a empresa não tem nem condição de talvez nos contratar. A gente conversa, a gente marca, a gente faz... Se a pessoa tá lá, que é presencial... Muitas vezes mais de uma vez, porque acho que é isso que nos uniu muito, porque a gente tem essa visão muito parecida, e que também nos faz gostar tanto do que a gente faz, porque essa coisinha muito encaixotada, assim como sempre foi, a gente não gosta, entende? Então a gente recebe, a gente fala, a gente ajuda, mas assim, muitas, e não é que querer botar o chapéu de, né, Madre Teresa do VC, não tem nada a ver, mas é porque a gente acho que nunca, assim, deu carão em alguém, não vou atender, não. O máximo que a gente faz é depois de fazer reunião, a gente fala, aqui não vai dar errado, né? Entre nós aí, né? Putz, aqui tem que mudar o viés, não mudar. Mas assim, acho que jamais. Não, e sabe que assim, isso pra gente é tão, realmente assim, é tão relevante que a gente já tenta, inclusive assim, poxa, o cara não vai conseguir pagar a gente agora. Bom, então vamos ver uma outra forma da gente ser remunerado nesse período, vamos fazer uma forma um pouco mais tarde, de um diferencial de honorários. Exatamente porque tem que ter essa coisa customizada, sabe? Sim, com certeza. E como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu no antigo escritório que eu trabalhava, que foi meu primeiro escritório. Eu vim de Santa Maria, né? Ainda não tinha... Só tinha trabalhado numa assessoria de um juiz lá. E aí vim pra cá, comecei a fazer um MBA na FGV. Conheci uma pessoa que trabalhava nesse escritório e entrei nele. E aí tava a Carol. Foi muito engraçado, porque a Carol... Eu trabalhava na área do contencioso. E a Carol era a head do consultivo, que é M&A, societário, que basicamente a gente faz hoje. E eu tive uma primeira entrevista com o coordenador dessa minha área. E na segunda, que foi pra fechar a contratação, foi a Carol. E aí eu fiquei muito mal. Eu queria muito trabalhar com ela. Não deu.
Mas aí estamos aqui hoje. É. Mas foi assim. Mas nós éramos de áreas completamente diferentes, Distintas, né? é. Assim. Mas mas e a desistência de, tipo, trabalhar numa corporação que não era de vocês e começar algo próprio? Então, na verdade, assim, por isso que tu vê, né, como as coisas são. A gente saiu numa época do mesmo escritório, né, numa época bem perto uma da outra. Só que a gente pensou assim, bom, eu queria uma coisa, né, eu queria exatamente trabalhar com isso, VC, investimento, e a Gabi, na época, tava olhando por uma coisa mais recuperação judicial e tal. Só que a gente tava saindo, tava abrindo as duas, uma coisa, cada uma, mas assim, sozinhas, né? Então, tipo, bom, vamos alugar uma sala junto, que pelo menos a gente divide as despesas, né? E aí a gente alugou uma sala, eu me lembro direitinho, a nossa sala era no WeWork, ela tinha uma sala exclusiva, né? Mas ela tinha vários adesivos, porque era o adesivo do Perrone São Vicente Advogados, o da Schirmer Advocacia, e a gente ainda dividia com um parceiro financeiro para não ter o custo total. A WeWork existe ainda? Sim. Acho que sim. Vocês começaram? Sim. Onde que é? Lá na Carlos Gomes. Na Carlos Gomes, é. Legal. Naquele um prédio que tem um cavalão grande Sim. do chão. Sim, Isso, a gente Mr. passa- Chef. Exatamente. É lá. Aí tá bom. Aí a gente alugou lá, tal, ficou esses meses, né? Aí ficaram assim, cada uma se ajudando, né? Vinha um trabalho pra mim e trabalhava eu e a Gabriela. Depois vinha um trabalho pra Gabi, trabalhava eu e a Gabriela. Até que começou a chegar, tipo, E isso aí aí. me picou aí a Carolina trabalhando muito com o M&A societário, que era o que eu tinha feito a minha especialização, né? Que eu sempre quis, assim, empresarial. E tentei lá dentro do antigo escritório mudar, não foi possível. E aí já foi, né? Não, e aí depois exatamente, daí começou daqui a pouco a Gabi, eu me lembro de dizer assim, ó, não quero mais saber de recuperação judicial, agora também só quero M&A. Agora só quero Não M&A. quero, não. E aí a gente, pô, agora não tá mais fazendo sentido, sabe? Passou 3 meses e a gente, pô, a gente tá se dando super bem, né? Tamo aqui No mesmo escritório? no mesmo escritório, tá fazendo muito sentido, a gente tem muita coisa parecida, a gente mesmo sem falar uma com a outra, não sei, era uma sintonia diferente, sabe? Acho que é muito a visão de negócio, né? É. Até hoje, assim, é muito engraçado, porque acontece alguma coisa e eu vou falar, assim, com a Carol, e aí ela, sim, já fiz... a conduta é a mesma, sabe? Assim, que a gente pensa antes de se falar. Então, acho que isso foi o que mais nos uniu, assim, né? Aí namoramos um pouquinho e aí depois casamos. Estamos aí. Dia 2 de março de 2020, acabamos de completar 3 anos. Foi bem Sério? na pandemia, né? Foi, Nossa. não, foi pré-pandemia, Foi assim, ó, quando a gente 2 achava que ia ter semanas assim, antes. ó, uma agenda mensal em São Gigante. Paulo, já tínhamos marcado viagem aérea, daqui a pouco fechou tudo, acabou, não tem viagem pra São Paulo, não tem nada. Gente, que loucura. Não, e retração na economia, a gente, bom, e agora nós vamos vender bala na esquina? O que nós vamos fazer? E como é que ficou o cenário? Porque todo mundo acabou sendo prejudicado. Obviamente, algumas indústrias mais do que as outras. Mas e o mercado de vocês, assim, como é que funcionou durante a pandemia? Ele cresceu, ele estagnou? Porque eu acho que é uma pergunta que eu nunca fiz pra vocês, assim. Eu acompanhei, obviamente, a gente começou a ter um relacionamento durante o período pandêmico, mas, tipo, advogados se deram bem, se deram mal? Eu acho que tem de tudo, né? Eu acho que alguns se deram mal, acho que muitos se deram bem. Porque assim. Mais bem do que mal, eu diria. Querendo ou não, na crise ou na bonança, as pessoas acabam precisando de um advogado. Porque, exatamente, independentemente do problema, né? A pessoa tá com pouco dinheiro, quer vender uma empresa, vai ter que vender a empresa, alguém vai comprar. Ou, daqui a pouco, não, né? Alguém vai fazer um divórcio, alguém vai morrer, alguém vai fazer uma herança, alguém vai constituir uma empresa, alguém vai empreender, alguém vai se dissolver na sociedade. Então, sempre tem, né? O que diferencia, às vezes, é o tipo de trabalho, né? E aí... pra gente foi um vetor de propulsão de crescimento. Eu imaginei Principalmente. recuperação empresarial? Não. Na verdade, não. Porque, na verdade, aconteceu o oposto que muita gente estava pensando, né? Como teve muita ajuda, muito subsídio governamental, não foi um boom de recuperação judicial. Talvez seja agora, 2023, é o que se está imaginando. E de forma oposta, os investimentos foram muito grandes. Era muito volume de investimento em 2021 e 2022. E agora que a gente está com esse mercado um pouco mais retraído, um pouco mais cuidadoso. Mas então não parou, pelo contrário. Se a gente for ver assim, os gráficos, só aumentou. Sim, vocês pegaram o boom das startups de novo, né? Exato, tecnologia, né? Lá em cima, Todo mundo tudo precisando mudando. usar, E o e início dinheiro. do CVC, né? Quando o CVC começou a acontecer, que ninguém nem
tinha, né? Mas foi 2020, 2021 que exatamente. começaram a fazer o boom. Exato. E a gente conseguiu entrar nesse nicho, né? Hoje a gente atende muito CVC. Só acho que pra, né? Isso, CVC. no caso, Corporate Venture CVC, Capital. porque a gente fica CVC, Tem que botar uma turismo. legenda. Vai ser turismo. Vocês trabalham com turismo? Tem que botar uma legenda. Eu acho que a parte mais legal é vocês explicarem exatamente o que é o Corporate Venture Capital na prática. O que é CVC? Não turismo. Não turismo. CVC, porque né, a gente é inglês, a gente é chique, a gente fala em inglês. Corporate Venture Capital, o que é, né? Nada mais que investimento em inovação, só que pelas big companies. Então, elas já fazem muito processo de M&A, que é a aquisição das empresas. No CVC é diferente. O que elas fazem? Elas olham para o mercado e aí começam a entender, e tem todo um processo de fazer inovação. Tem vários caminhos, muitas fazem processo de inovação aberta, fazem eventos como os hackathons, que a gente ouve sempre falar. E o final dessa trilha é geralmente criar um FIP, que é um fundo de investimento e participação. Aí a Big Company joga um dinheiro lá dentro, que é um ente, né, separado, e a partir desse veículo a gente começa a investir nessas startups. Tem muita estratégia envolvida, muita, é um investimento super estratégico. Então acho que deu um boom também, né, Carol, pensando assim em pandemia, porque a pandemia obrigou as empresas a pensarem, cara, a gente vai ter que se modernizar. Porque até então ficava uma coisa, somos nós contra as startups. Como hoje tem gente, sou eu contra o chat GPT. Não é. Né? A gente não dá, a gente não tem como voltar atrás. Então, o pessoal começou a olhar muito para isso, assim. E esse nicho especificamente só aumenta. E assim, o que a gente vê também é que o Corporate Venture Capital ele pode abranger qualquer empresa, né? A gente fala mais, por exemplo, de empresas grandes ou big companies, porque elas são as que constituem normalmente os FIPs, que a gente chama que são os fundos de investimento de participação. Mas tem um monte de CVC, que é micro CVC, por exemplo, que são investimentos menores, feito por empresas que também são grandes, mas que, assim, não estou agora, nesse momento, querendo investir 50 milhões de reais. Que seria, talvez, um número aí que um FIP rolaria em termos de pagamento, performance e tal. Não, eu quero investir 10 milhões, quero me testar nisso. Para ela não vai ser um FIP, mas não deixa de ser um CVC. Ela vai fazer o quê? Provavelmente uma holding, né? Uma empresa que só vai fazer essas participações. Entendi. E aí, claro, vai ser uma empresa que ela tem como sócia a controladora, por exemplo. E essa empresa vira o veículo que investe nessas startups. Por que se investe por veículo? Porque aí tu também descola das empresas do risco mais operacional. Tu vai ter sempre um veículo na frente para poder proteger. Que é o que acontece um pouco aqui com a Hélice, né? O Instituto Hélice não entraria na tese assim? Vocês conhecem a tese do Instituto? Eu não sei te dizer qual é exatamente o formato deles, né? Societário. Mas eu acho que a Hélice não é uma aceleradora? Eu não, acho que ela é um instituto e a aceleração dela é feita pela Venture, só que ela controla um fundo de interesse. Aí, claro, a galera da Hélice é muito nossa amiga, a Salissa é a presidente, talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui, mas ela tem um fundo que ela faz investimento para as startups, em startups que grandes empresas da região ali de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha como um todo, têm interesse. Então tu vai pegar Randon, vai pegar Marco Polo, vai pegar Soprano, todas elas precisam trabalhar com inovação, né? Ao invés delas tentarem individualmente, apesar de terem seus setores, elas concentram nesse instituto, que, se eu não me engano, tem um fundo, só que quem faz a tese de investimento em alguns momentos, por exemplo, é a Venture. Ano passado, o meu desenvolvimento de raciocínio vem porque no ano passado a PED Nutri, que foi a startup vencedora da Batalha de Startups, ela recebeu 200 mil da Venture e o fundo era o fundo da Hélice. Então... a minha dúvida só é assim, eu acho que a Hélice, ela não é... Ela tem um fundo com várias empresas mantenedoras. Isso, exatamente. Eu acho um pouco diferente. Ela é entendi. mais focada no próprio VC aí. Não tanto no Corporate Venture Capital. Normalmente, assim, não é uma regra, tá? Ela pode ser o foco de CVC... no sentido de que estou tendo um grupo de empresas, mas Porque normalmente... eles são muito próximos, né? É que normalmente tu tem uma tese, literalmente, de investimento para aquela vertical. Não tão... Eu não sei como é que é a Mas tese eu de acho que investimento talvez... dela. eu Daqui tô a pouco assim, entendendo olha, que eu vou investir
em saúde, porque às vezes assim, ó, não é uma vertical. Sim. Mas eu vou investir Sim. em startups que tenham um faturamento X e em cheques até de tanto. Tá. É- A tese seria isso, então. As mas especificações- ali no caso, eu acho que faz sentido que seja uma única tese, porque eu acho que eles Eu são acho que sim. complementares, né? Eles devem estar olhando, por exemplo, cadeia logística, inovação no que eles trabalham de produto, deve ser. Tem também. Eu acho que tem uma startup que até participou da Summit em 2018, talvez. É Cirrus o nome dela. E eu sei que tem sim. 13 startups que têm o mesmo nome, mas eu tô falando da Cirrus bom. aqui de Exato, Caxias do tem. Sul, que é de análise de dados, se eu não me engano, para grandes indústrias. Acho que a gente tá falando da mesma. Ela também foi um case que acabou, se eu não me engano, acabou virando uma aquisição da Randon. Isso. Mas eu acho que as teses deste fundo são as mesmas, assim, porque são empresas que trabalham com questões muito parecidas, né? Que é logística, estoque. Essa indústria mais pesada, assim, Exatamente. mais tradicional, né? Diferente, por exemplo, de acabar investindo numa, sei lá, Yours Bank da vida, que tem outra Sim, pegada que não conecta direto, né? diferente. E às vezes assim acontece, por exemplo, né? Tem fundos que a tese é melhoria de processo. Uhum. Não interessa. Então, assim, não necessariamente, uma empresa de varejo, tá? Uhum. Tem uma tese de melhoria de processo. Não necessariamente essa tese vai impactar no core business, que é a venda de roupa. Vocês têm algum case? Eu vou cortando o papo, tá? Mas é muito Fica podcast, tranquilo. fiquem muito à vontade de Faustão. cortar também. E eu não Segura derrubo- bem, Faustão e eu não ele, derrubo né? a mesa. Total. coisa meio, Total. né? Não, mas é que eu fiquei curioso agora. Vocês têm um case prático de algum CVC que vocês trabalharam, que vocês podem citar alguma startup que participou e teve acesso a algum desses fundos? Tem aqueles que a gente já, por exemplo, lançou no mercado, né? Que tá comunicado ao mercado. Mas, por exemplo, né? A gente atende o fundo da Duratex. É um fundo que investiu em 3 empresas, né? As 3, os deals foram noticiados, então não tem problema nenhum falar. E eles investiram em quê? Investiram na Urban, para poder, que é onde sai toda a questão de madeira glulan, CLT, que é uma madeira completamente diferente. Aí eles investiram em na NOAA, que faz toda uma questão de inteligência de incorporações com base em materiais mais sustentáveis, como legal. a Como madeira. essa madeira. Que legal. E depois se investiu na Brasil ao Cubo. Aí investiu, inclusive, junto com a Gerdau, que tem toda uma questão de fazer módulos, né? Então, por exemplo, eles conseguem colocar de pé um hospital em 26 dias. Meu Deus. E Porque eles 26 fazem dias? módulos em madeira. É demais, é muito Aliás, eles legal. fazem módulos em metal, Então, só que agora talvez possam ter a chance de fazer de madeira. E aí tu une uma vertical Legal. inteira, entendeu? Que vai desde a ponta até ali a construção. Esse case é muito legal. É muito legal. E aí, fazendo um momento merchan, um desses cases ganhou o maior case, O maior deal do o ano. maior deal do ano de CVC. Quem fez fomos nós. Link aqui embaixo na descrição. Contato. PSS. A gente vai deixar aqui embaixo. Tem que ter a legenda, Stefano. Tem que botar a legenda do CVC igual Corporate Venture Capital do contato PSS. A gente coloca um link pro chat Isso. delas, tipo assim, nossa, assim. Aí já começa Aí faz direto, assim que eu já sempre faz- quis fazer. Clica Clica no aqui. ícone. Clica Eu no vou olhar ícone. pra fazer os dois, algum vai ser. Você tem que dar o like. Eu tenho uma pergunta muito aleatória, assim. Eu tenho uma tese que o ser humano como um todo, ele não entende muito bem o custo do serviço. A muito gente difícil. é super... A gente também tem. Então, beleza. Então tá ótimo. Já Era amei exatamente essa isso que eu queria tese. saber, assim. Eu vejo por nós, tá? A gente faz evento e por mais que tu até possa dizer que tem um produto ali, que tem um stand, que seria um produto, mas assim, em tese a gente tá vendendo serviço que é o aluguel de um espaço, a construção temporária de um espaço, nada daquilo tu leva para casa embaixo do braço. Mas quando a gente chega na parada de ingresso, sabe, é um absurdo tão grande. E eu vou contar um fato aqui, sem citar nomes para não me comprometer, se bem que Ai, meu Deus do os céu. meus advogados aqui, qualquer coisa. E elas vão justamente dizer, não cite. É, Aí não depois no corte, É. aí cortar áudio. Mas eu tive um desentendimento durante o período da pandemia com uma instituição específica. Foi bem público o negócio, assim, eu sou bloqueado no Instagram eu, inclusive, sou ex-aluno dessa instituição, sou bloqueado no Instagram porque eles tiveram uma atitude que não foi legal, eu fui atrás daquilo que era meu direito, não tinha vocês ainda, e foi meio que assim, notificação extrajudicial aqui, notificação pra cá, a gente ficou nisso aí, não deu em nada, e a gente nunca mais teve um relacionamento, assim. Aí hoje eu recebo no escritório uma cartinha
desta instituição, dizendo o quão incrível era o evento, Gramado Summit, o quão importante era para diferentes cursos, enfim, deu toda uma tese assim e me pedia gratuitamente 11 ingressos. Teve um momento que eu me senti muito vencedor na vida, que é, opa, então quanto estamos custou essa carta aí? reconhecendo que houve um erro lá atrás, enfim. Mas tem uma coisa que acaba me chocando, eu até que citar esse exemplo porque aconteceu agora, mas assim, acontece o tempo inteiro de pessoas nos ligando dizendo, dá um ingresso. Porque é só mais um ingresso. E aí a gente tem que, queridão, um ingresso é meio que faz essa parada toda girar, é o que paga minha conta. Quando eu boto uma gasolina no meu carro, tem ali a venda de um ingresso e é o que eu faço, assim. Vocês têm essa sensação que acontece muito na hora de o advogado querer cobrar pelo seu serviço? E não é nem na hora de querer cobrar, né? Muita gente recebe, tu precisa dar só uma olhadinha. Não, só uma olhadinha clássico. Assim, só a minha olhadinha, ela teve tantos anos de faculdade, ela teve pós-graduação, ela teve tantos anos de carreira, ela teve investimento em curso, investimento... Então, só essa olhadinha não é só uma olhadinha, né? E não é assim, só uma olhadinha que ele é assim, ó. Olhei. Agora. E agora, o que a gente faz com a olhadinha? Né? A gente enfrenta muito, é muito difícil precificar serviço, né? É muito complicado. E é sempre só olhadinha, mas é só um contrato. Mas nem tem que fazer muito ajuste. Então mas tu não tem um modelo, tu não tem nada, dá um modelinho. Exato. Manda um modelo. Agora tu pode responder chat GPT. Não, é aquele meme. É aquele meme. I see dead people. Aquele meme, sabe? Com qual frequência? É o tempo inteiro. Todo dia alguém, você dá uma olhadinha, vê que rapidão. Isso é bem chato, né? E outra coisa que é bem chata também, no nosso nicho, pelo menos. Advogado é commodity hoje em dia, né? Felizmente, é commodity. Então, assim, tem uma variação de preço que é muito complexa. Porque vai de um valor que, assim, é muito fora de mercado, assim, uma coisa que a gente não sabe nem como... Aliás, a gente sabe, enfim. E até um valor também exorbitante, assim, sem nenhuma noção, sabe? Então, é complicado pro cliente também, porque às vezes ele recebe 3 ou 4 propostas que elas simplesmente não se conversam. Sim. Elas são, e aí, né, gera uma insegurança. É complicado, não é uma tarefa fácil. Mas isso já é complicado por natureza. Agora, com certeza, o pior é a pessoa totalmente desvalorizar e, né, achar que é só fazer uma coisinha, só dar uma olhadinha. Né? Aí a Carolina não me deixa, mas a minha vontade é mandar a tabela de hora. Eu olho. Sim, com certeza. Olhadinha. Descrição. Olhadinha. Mas essa é uma boa, dá pra botar um preço novo na olhadinha. Olhadinha. Não, olhadinha tá aqui. Olhadinha. Tá ótimo. Uma horinha no mínimo debate, né? No orçamento é muito bom, né? O minuto do modelo. Podia ter o olhadinha, olhadinha e modelo. Mas sabe que assim, acho que além disso, né? Além dessa questão da precificação, que eu acho que a gente enfrenta muito também, que eu de novo, e a gente sofre um conflito interno, porque a gente sabe que a pessoa precisa daquilo, mas é achar que literalmente a gente não tá fazendo nada naquele momento e que, assim, a pessoa vai pedir e ela vai ter pra daqui a 5 minutos. Sim. Porque é uma coisa só dar uma olhadinha, entendeu? Sim. Porque assim, né, olha, preciso que tu veja isso aqui, preciso pra hoje. Cara, assim, e todo mundo que eu combinei a entrega pra hoje. Sim. Entendo a urgência, mas assim, precisa também ter um pouco de... consciência. Que assim... existe um fluxo, né? Tem um fluxo que a gente tem que respeitar, né? Tem assim, tem horas. Eu tenho gente que eu já passei pra hoje, porque eu não pude fazer ontem. Sim. Que já me pediu ontem, que eu não ia entregar ontem, tô entregando hoje. Então, assim, quando dá, né? A gente mais do que ninguém. Eu ia dizer, né? Faz. Isso que a gente chega num limite até questionável de, sim, tem que fazer, vou fazer. Fazer pra hoje, vou fazer. Talvez não durma, mas vou fazer. E a gente jamais vai deixar de atender uma urgência. O que a gente sente, às vezes, até um pouco desrespeitada, é que muitas vezes não é uma urgência. É mais, assim, quase uma coisa criança mimada. Não, mas é que eu quero hoje porque eu tô a fim de ver hoje até às 5, porque vai me fazer feliz. E as coisas têm um fluxo, né? A gente também, assim... qualidade até da análise. Exatamente, né? exatamente. Em inglês, com uns 50 páginas. Não tem como fazer no mesmo dia, porque vai perder qualidade. Né? Sim, e depois vocês são responsabilizados. É responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Mas tu não queria só uma olhadinha. Não. Aí queria um memo. A pergunta que fica, a Gramado Summit respeita os prazos? Super. Não. Ao vivo, né? Dá aquela cortadinha também aqui, tá? Não, mas você sabe que eu achei uma coisa genial.
Eu fiz um silêncio constrangedor por gosto. Fiz um silêncio constrangedor e olhei pro Marcos. Eu vou dizer uma coisa. Não, mas eu não sou pior, cara. Eu não sou pior. Eu nem me manifesto no grupo de WhatsApp, tá? É verdade. Não, ele liga. Eu ligo. Tudo tá tudo certo, a gente ama, mas eu precisava fazer essa piada. O Marcos tava dentro de mim. Tá ótimo. Não, mas sabe por quê? Porque eu acho muito legal que vocês são muito jovens em protocolos, assim. O que mais me conquistou foi o grupo de WhatsApp. E as figurinhas. E as figurinhas. As figurinhas É o nosso ponto a forte. gente, junto com o serviço, a gente entrega um pack. Um packzinho. Ele é atualizado. Mas o meu pack da Celina agora tá... Tá, demais. Eu tenho todas. Esse aí Inclusive, tá... ela vai viralizar, porque a gente manda pra todo mundo. Não, tá indo muito, cara. Aquela, então, assim, ó. Nossa, essa é pra todo mundo. Sempre. Mas como é que vocês fizeram pra... Agora falando sobre o protocolo. Porque eu achei muito legal que vocês criaram um grupo de WhatsApp e hoje é muito parecido a forma como vocês nos atendem com a nossa agência de tráfego. Que é, beleza, tu organiza um grupo de WhatsApp para meio que reter algumas informações e aí tu vai distribuindo demandas, resoluções, enfim. Como que vocês organizaram, tipo, pro escritório não ser aquela... Porque e eu tenho umas cenas com a Carol que eu vou lembrando, assim, que são muito legais, que eu ainda não tenho essa memória com a Gabi. Mas, por exemplo, eu fui pra reunião com a Carol nova e do outro lado tinha conceitos meio arcaicos de não acesso ao WhatsApp, entendeu? Sei lá, manda carta e tal, sabe? E eu não sei como é que essas pessoas ainda conseguem novos clientes nos dias de hoje, assim, porque eu fico chocado, porque o mundo andou, galera. Tipo, vocês conseguem mudamos um pouco. novos clientes. Eu acho que mantém meio que a Mas galera... mantém, eu acho que mantém a sabe? galera. Tem uma galera. Mantém. Mas como é que vocês fizeram para organizar isso, assim, o escritório conseguir atender no mundo digital? É que também tem uma questão que, assim, a gente não tinha opção, né? A gente estava num momento de pandemia. Sim, é A verdade. gente estava num momento que não tinha como se reunir. Uhum. Então, obrigatoriamente fez a gente se organizar. Ainda que tanto eu quanto a Gabi, quando a gente começou a falar, uma das nossas, assim, primeiras memórias de como fazer o escritório era de que as pessoas poderiam ir híbrido. Isso que, tudo bem, né? Foi 2 de março, 10 dias antes da pandemia vir. Sim, bem, mas foi antes. Foi antes. A gente Antes. sabe, mas foi antes. Porque era uma coisa assim, né? Tipo, cara, se a pessoa não quiser vir, quiser trabalhar de casa, beleza, ela tem um motivo dela, né? Então acho que a gente já tava com esse mindset, né, de acontecer isso. Aí deu a pandemia logo na sequência. Então a gente já criou o escritório comigo e com a Gabi fazendo entre nós duas. Ah, beleza. Então a gente tem todo um controle interno quando chega a demanda, né? Ela chega e vai para esse controle. Agora, ali, se não acontece ali, a gente tem uma perda muito grande de tempo e eficiência dentro. Sim, com Porque o certeza. e-mail, assim, ó, eu, por exemplo, eu tô em reunião o dia inteiro. Eu vou olhar e-mail da noite. Então, se a pessoa não me manda no WhatsApp... Sim, tu não vai ver nunca. Eu não vou Não vai ver. ver. E no WhatsApp, eu vou te falar, não é nem por mal, mas assim... Aí, mano, tu abre o WhatsApp no final do dia, tem 135 mensagens. Aí, tu respondeu uma, que daqui a pouco foi lá pra cima, e aquela outra já respondeu. Quando eu vi, olha... Passou daqui a pouco 2, 3. Então, eu sempre digo até, quando eu falo com alguém e digo, olha, vou te mandar hoje, se eu não mandar, me cobra. Porque não é porque eu me Sim, não é por passei, mal. é porque, putz, né? Então, assim, hoje eu acho que eu adoraria... Eu não consegui ainda me entender numa organização disso, sabe? De responder todos o tempo todo logo depois. Mas não vai ter como, eu acho, né? A gente tem que ser realista. Sim. Porque cada vez tem piorado, a gente tem sentido isso. Cada vez tá todo mundo com um senso de urgência maior e muito WhatsApp. E, assim, acho que voltando um pouquinho, quando a gente criou o PSS... hoje eu tenho falado muito que, assim, porque a gente fez 3 anos, então eu tenho bastante clareza, sei que a gente está consolidada e, enfim, Brasil afora. A gente meio que usou, assim, foi quase que um laboratório, foi como se fosse o MVP. Porque a gente sabia da nossa qualidade técnica, a gente sabia do nosso trato com pessoas, a gente sabia, assim, que a gente tinha as qualidades necessárias para sermos boas advogadas. Só que a gente achava muito chato essa coisa do advogado, fedendo a mofo, essa coisa que... A Temis. Adorei. Odeio a Temis, gente. Eu tenho rancor da Temis. Vocês não sabem, joga Não no sabe nem quem é a Google. Temis. Não. Ai, que bom Graças pra a ti. Deus. Temis é a moça da justiça. É aquela... é muito brega, Temis. Alguém... eu tive uma Pega, dificuldade. né, uma proposta, tem a Temis ali. Moça eu da sou... justiça. Ela Moça da justiça vendada, né? É muito ruim, A gente tinha uma advogada que tinha uma Temis na estante de... Um dia eu disse, amor, tira a Temis. Não tem nada a ver com a gente. Eu fico mal quando eu vejo ela. Mas, assim, porque a gente mas foi uma aposta, tá? Porque a gente pensou, olha, ou a gente vai dar super certo, porque as pessoas vão dizer obrigada
obrigada por mudar esse caos que é o ambiente jurídico tradicional, ou a gente ia vender nossa arte na praia. Tipo, Isso, né? E é muito gratificante a gente ver que deu muito certo por isso, porque as pessoas se identificam. Elas Se conectam acham chato. diferente, né? E assim, na minha visão, é muito mais fácil para os escritórios manter o status quo. É muito mais fácil, porque aí todo mundo tá acostumado, sabe que advogado tem aquela coisa de ser chato, porque tem que ser formal. Mas não precisa ser assim, sabe? E é muito gratificante isso do PSS. Agora, semana passada, a gente tá contratando mais 3 pessoas. Eu fiz as entrevistas, eu não consigo fazer hoje elas, mas as finais eu gosto de fazer. E foi muito legal. Anteontem eu falei com um menino e aí eu já sabia que eu queria contratar ele, falei um pouco da nossa rotina e eu perguntei pra ele no final, é isso que você esperava? E ele me falou, não. Eu tinha certeza que eu ia ter que sofrer muito. Eu tava preparado já, porque todos os meus amigos que já trabalham, ele tá se formando agora, que são advogados, me dizem que é um caos, que é muito ruim, que eles entram em depressão, que eles viram, né, desenvolvem transtorno de ansiedade. Então, não, eu tô bem surpreso. Olha que loucura. Que loucura. Isso é muito doido, sabe? E então era muito essa nossa briga, assim, será que precisa ser isso? Ou não precisa? E não precisa. Não. A resposta é Não não precisa. Sim. É muito doido isso, porque é quebrar meio que uma imagem que a gente carrega há muito tempo. Agora, vocês falaram da Temis. A maior parte dos advogados que eu me lembro tem essa imagem. Então, Claro É que uma sim. coisa impressionante. garanto que todos eles se chamam de doutor. Tem que chamar de doutor. Sim. Assim mesmo no O espelho. escritório é Sim. escuro. Ah, A isso gente estava bom dia. discutindo sobre isso na volta de uma ontem. viagem ontem, sobre conceito geral, assim, de tipo, como doutor foi mal, a palavra doutor, ela é mal utilizada no Brasil, né? Porque assim, para mim advogado não é doutor, advogado, assim como o próprio doutor médico, ele tem um porquê de usar, mas em tese doutor, até onde eu entendo, é quem fez doutorado. Mas É que antigamente eram os doutores de família, né? Então, exatamente. assim, os doutores de família também Exatamente. eram os advogados. Exatamente. Entendi. Mas, de novo, antigamente, né? Sim. E assim, ó, tem uma coisa E tu não acha que afasta esse tipo? Então, isso Muito! exatamente a minha fala agora. Que assim, isso, pra mim, constrói muros. Não constrói pontes. Né? E aí, assim, eu trabalhei na Renner 7 anos. E o seu Galó dizia isso. Cara, não tem doutor. Tira a gravata. Tira o tailleur. Porque isso afasta. Sim. O teu cliente interno será afastado. Então, a gente tem que olhar pra isso e pensar que se quem quer atender cliente no centro tem que entender o que o cliente está dizendo. Se isso afasta o cliente, eu não quero me afastar do cliente. Então, por óbvio, não vou fazer. Mas a gente, às vezes, sente, né? E aí, de novo, eu já tive do outro lado, né? Já tive do lado corporativo há muito tempo. E, poxa, já fui atendida por escritório que parecia que tá fazendo favor de me atender. Não era the other way around, sabe? Não, né? Tipo, oi, estou aqui te atendendo e seja grata por isso. Cara, não pode ser assim. Porque as profissões não são assim, né? Tu vai no varejo, tu quer ser bem atendida. Tu vai no restaurante, tu quer ser bem atendida, tu quer um produto de qualidade. E tem que ser desta forma. E acho que a gente mundo não é pegou mais muito, assim, sabe? né? Não é mais. E o E mundo- vale dizer, né, Carol, pra também não ficar a impressão, a gente trabalha com startup, a gente trabalha com muitas, mas assim, quando eu digo que tá validado, assim, a gente trabalha com grandes empresas internacionais, né? Hoje, na verdade, fundos, a assim, gente ó, trabalha com muito, as assim, startups não são os nossos principais clientes. então, A gente, como então, principal cliente não hoje, a são, gente tem os fundos, os investidores. a gente faz muito mais muito mais buy-side, né, buy-side. do que sell-side. Olha só. E também, fora dos processos de investimento, a gente atende outras Grandes empresas. grandes empresas, companhias abertas. E então, assim, com todas essas pessoas, todos os grupos, isso é um grande, eu diria que talvez o nosso maior E diferencial. eles mesmos falam, né? Eles falam, exato. Eles mesmos falam. É. Sabe? Tipo, que bom que eu vou ligar. Que bom que não precisa chamar. Quando a gente fala, então, olha, tá, mas olha só não me chama de doutor. Graças a Deus. Já vê que a quebra, ansiedade- Sim, todo Pra mundo mim, no isso é muito início. conexo da realidade. E eu até citei a medicina aqui, porque tem um amigão meu que é médico, e o Marcel. Ai, sim, adoro Cara, isso. ele é um brother, assim, acima de tudo, o cara é parceiro, tipo, é meu amigo. Tipo, ele trata a pessoa muito no... Sim, ele é muito legal. Que é o que tu espera do tratamento do outro lado, assim, porque no mundo real, quando a gente vai consumir, principalmente serviço, a gente quer tentar ter um senso de normalidade, não de que estamos em Hierarquia. estados sociais ou em posições de organograma diferente. E agora eu fiquei com uma dúvida, vocês falaram em fundos e startups. Eu não posso deixar vocês num momento delicado aqui, mas é mais fácil trabalhar com startup ou com fundo? Depende.
Acho que depende. Depende muito. Acho que não tem um... Porque assim, a gente vai ter empreendedor que não vai conseguir compreender o momento que ele tá, e aí tem uma visão de miopia um pouquinho ali do negócio. Assim como a gente também vai ter fundo que talvez queira entrar muito com o pé na porta pro empreendedor. Então, assim, eu acho que tem dos dois. Acho que a questão é até... Uma das coisas que eu acho que fez muita diferença também na gente é exatamente transitar nesses dois lados. Legal. Porque quando a gente tá falando aí com o empreendedor, a gente diz, olha, isso não vai passar. Super entendi, mas assim, isso aqui, o fundo... E vou te dizer por quê. Porque o fundo é o que bota dinheiro, porque o fundo quer isso, porque o fundo quer... Ele vai querer proteger o patrimônio, então ele vai querer esse veto. Tu explica com o argumento. Da mesma coisa pro fundo. Olha, esse veto aqui vai engessar a empresa. Por quê? Por causa disso. Então, eu acho que a questão toda é tu conseguir trazer uma argumentação que faça sentido para aquela parte, que ela possa compreender o porquê. Porque simplesmente o não pelo não, ele não aprende. Sim, com certeza. Educa. Com certeza. E vocês acham que a maior dificuldade, tipo, nas startups é justamente isso, assim, de entender o momento em que elas estão e... Ou existe alguma dificuldade maior que vocês encontram, assim, juridicamente falando, nas empresas? Eu vou puxar a orelha e aí depois tu abraça? A gente faz esse... A gente combina uma hora uma puxa a orelha, outra hora outra, e a gente vai trocando. Assim, é que eu acho que hoje em dia, sim, esse é um grande problema, mas faz parte, aí não é só startup, né? Quando a pessoa cria uma empresa, é a vida dela, é o filho dela. Então, assim, o valuation do dono da empresa e de quem vai investir ou de um terceiro, nunca é muito difícil crescer de igual, porque é normal, é a mesma coisa que vocês nos perguntarem o que o PSS é pra gente, entende? Então, assim, mas eu acho que tem uma confusão em entender o que é startup, de fato, o que não é startup. A gente tá trabalhando, né, com um processo escalável, a gente tá trabalhando com tecnologia, a gente não tá... assim, hoje em dia, pra mim, assim, abrir um CNPJ... tem uma startup, sabe? Uma empresa nova que nasceu em 2023 é uma startup. Isso me preocupa um pouco. Sim. E ainda ontem eu tava falando com um parceiro nosso que é um gestor de fundo, e ele, assim, me passou a mesma visão. Ele falou, olha, tá bem difícil, porque a gente só, né, o trabalho dele principal é procurar startups para investir. E aí ele tava me comentando que, assim, tá bem difícil mesmo, tá tendo uma miopia bem grande, então eles têm que fazer um filtro de centenas, milhares às vezes, certeza. Né? E aí eu tô meio bruaca, mas tá certo. Então eu acho que tem muito isso, assim, acho que o pessoal, não sei, assim, tem umas coisas bizarras eu já vi num grupo de advogados, que era um curso que a gente fez focado em investimento. Eu vi uma advogada botando no grupo, fazendo um questionamento, que uma startup que ela era advogada ia receber um investimento anjo, ela não concordava com as premissas eram muito leoninas, e aí perguntaram qual a startup dela. Eu juro pra vocês, ela falou que era uma academia de CrossFit. Eu acredito. Sabe? Mas isso... Na atual conjuntura, a gente acredita em... A Yas que conhece várias startups. A Yas faz as pautas do Start, que é nosso portal, então ela me chama. As gurias podem ser uma fonte. Mas isso não é porque tá muito mainstream. Porque na época que eu comecei a tentar me desenvolver enquanto empreendedor de startup, não tinha muita informação, assim, não tinha nada. Tinha conceitos muito básicos, isso é 2014. E nada era popular, assim. Então a gente falava com quase ninguém, só que as poucas pessoas que tinham entendiam o seu papel muito bem. E não o que vocês acabam experimentando hoje, não é quando chega meio que no mainstream, daí todo mundo acha que é fácil, todo mundo quer ganhar dinheiro muito fácil. Exatamente. É tipo assim, nos liga, o parente liga, né? Queria processar a Oi, pois me cobrou o dobrado. Vou ganhar 300 mil reais de indenização. Porque isso, né? Isso acontece. Eu acho que é muito isso. Porque, assim, as pessoas dizem, eu quero 2 milhões de investimento. Tudo bem, mas pra que, né? Me abre a tua planilha aí, deixa eu entender. É porque a gente é esse metido, entendeu? Que a pessoa não basta ela dizer pra nós que ela quer os 2 milhões, a gente quer entender. Não, só um pouquinho. Deixa eu entender pra que tu quer, me abre a planilha, me justifica. E aí não existe, né? Porque, de novo, porque o nosso propósito é poder ajudar eles na origem. Sim. Não é só assim, eu quero receber um investimento, tá aqui o documento, faz um documento. Não, pera. Por quê? Porque a gente também quer ser essa ponte de conexão. Porque a gente pode agregar nisso, né? Claro. Então,
Pô, não adianta me dizer, esses dias a gente teve uma reunião com uma que nos disse, olha, eu vou captar 400 mil reais, eu vou dar 10%, eu disse, ok. Avaliei em 4 milhões do dia pra noite. Exatamente, eu falei, tá, mas e quanto é que tu teve de faturamento? Não, eu tive de faturamento 500 mil. Bom, tá, ok, mas não é essa empresa que eu vou... Ah, tá. Como assim? Outra. Não, mas a gente tá fazendo valuation com base no faturamento de uma empresa que não vai ser investida. Falei, é bom a gente avisar pro investidor. Pra ele não achar que tava no grupo. Então, assim, sabe? Essas coisas. Não, e é uma educação também, né, Carol? Até porque quando a gente faz a ponte com o fundo, o cara vai se queimar, entende? O fundo vai ouvir e aí a gente tá... De repente, uma empresa que tá em formação e daqui a 1, 2 anos esteja pronto para receber o investimento, mas se apresentar agora com essa estrutura, aliás, sem estrutura, com valuation ilusório, se queima. Sim. Né? Então isso é muito e a gente sabe que se a importante. gente mandar alguém, vai parar pra ver. Então, assim, Claro. por isso que a gente questiona, ou a gente, né, dá pra vocês mandarem, cara, dependendo não dá, porque não é nem porque a gente não quer, é porque eu vou gastar esse teu cartucho, que ele pode ser útil uma outra hora. E vocês pegam, por exemplo, as startups que vocês atendem e apresentam pros fundos também? Assim, as startups que a gente atende e que a gente não apresenta só pros fundos que a gente atende, entendeu? Isso. A gente literalmente, porque o que aconteceu é, como a gente andou muito do lado do buy-side e das aceleradoras, querendo ou não, a gente tem muito contato, porque tem deals que tem co-investimento, tem deals que são desinvestimento, aí eu tô comprando do cara que já investiu antes. Então, a gente, querendo ou não, tem um ecossistema forte, né? O que nos dá um privilégio de, por exemplo, e a gente também tem muito isso, a gente olha o negócio, às vezes não é nem nosso cliente, não tô brincando, não é nem nosso cliente, o cara vem lá porque quer apresentar o pitch pra poder treinar, por exemplo, né? E a gente olha e já fica assim, ó, tem que mandar esse pitch pra não sei o que lá. Nossa, Tem direto. que botar pra não sei o que. Tá direto. Sim. Sabe? Não, mas é que vocês conhecem a tese, né? Por isso que eu perguntei. Isso. Exato. E aí a gente acha por quê? Porque a conexão, primeiro que assim, café nunca faz mal a ninguém. Com certeza. Conversa nunca faz mal a ninguém. Com certeza. E a pessoa sempre vai dizer, não é minha tese, beleza. Agora, se for, daqui a pouco a gente tá trazendo uma oportunidade que daqui a pouco ela não conseguiu olhar ainda. Claro. Né? E assim, o que também a gente notou é que esses próprios veículos de análise financeira, eles têm as suas... Não é só eles que vão atrás, eles também têm as pessoas que estão olhando, né? Então, que são muitos escritórios. Então, assim, a gente não tá inventando a roda. A gente só tá fazendo ela andar. Né? E uma outra coisa que eu acho muito legal aí também é que, por exemplo, na due diligence, né? A gente observou que o quê? Um dos processos, um dos maiores gargalos é o relatório de DD. Né? Então, de due diligence, né? Due diligence, DD igual a due diligence. Que é quando a gente faz as análises de risco, Isso, as análises de momento de explicação. Isso, exatamente. Tu quer captar 400 mil, aliás, né? 400 mil na tua ideia e avaliar ela em 4 milhões, na hora que tu for receber o dinheiro, tu vai ter que meio que comprovar a tua tese ali na hora que for fazer um DD. Isso aí. E as certidões, tudo, né? Aí a gente vê que isso é o que mais demora. Por quê? Porque tem que conseguir documento. Sempre a operação não pode parar, né? A operação da startup tem que continuar vendendo, tem que continuar crescendo. E normalmente tu pega uma pessoa pra ser ali a pessoa que vai te dar os documentos. O que a gente viu? Poxa, do lado do investidor, esse é o maior gargalo, porque a gente fica lá cobrando os documentos. Faltou uma certidão. Mas preciso mandar todas. Sim, precisa mandar todas. Então, o que a gente nas nossas, quando a pessoa nos diz, olha, vamos captar, beleza, a gente ajuda ali a organizar, olha, então o que a gente vai precisar? Vamos precisar de um pitch, a gente tem aqui alguns modelos, a gente tem aqui alguns templates que a gente consegue te ajudar, mas a gente vai começar a fazer lateralmente a DD. Como a gente também faz a DD dos fundos, então a gente sabe o que eles pedem. É conta. Não é, na verdade, é o filho. É o filho. O filho, ela é mãe tóxica. Eu falei pra ela que se o filho de 4 anos liga 12 vezes, o problema tá no filho de 4 anos ou tá na mãe? Valendo. Momento tenso. Tira também. E aí, o que acontece até me perdi agora aqui no raciocínio. Eu tô falando sobre o DD. Isso, sobre DD. é que, assim, aí a gente faz em paralelo, a gente pega a nossa lista, que a gente faz quando tá do outro lado, e puxa para as startups. E aí a gente já deixa tudo organizado. Por quê? Porque quando achei um investidor. Cara, beleza, peraí, vamos dar o link aqui, tá tudo pronto. A gente economiza muito. E aí o cara já vai partir pros documentos definitivos. O que isso faz? Com que acelera o investimento. Com que o cara receba antes. Então, isso é agregar o valor. Porque a gente notou o quê? Um gargalo, uma dor ali,
que a gente tem como resolver. Sim. Né? Ou pelo menos ajudar. Claro que tem um monte de informações que eu vou precisar dele, que eu não consigo tirar pela internet. Mas aí a gente já vai antes, né? Ou então diminui. Isso mostra como que startups que não têm um escritório para auxiliar nisso são muito sensíveis, né? Muito nessa questão jurídica, assim, né? Porque na Summit a gente vê muitas startups que estão vindo para a Summit para buscar investimento, mas elas não têm ainda esse entendimento, né? E para te entrar não numa furada, mas ficar muito sensível às situações é bem delicado, em ambos né? os lados ainda, né? Porque eu sei, até eu queria... Ô, Stefano, tu tem... Lembra aquele gráfico que tu colocou pra nós de tendência na semana passada do Potter? Se tu encontrar aí, cara, porque eu queria desenvolver uma pergunta nesse quesito. Mas sabe que eu vi muita startup se dar mal assim, porque ela não tem assessoria jurídica, e aí tu tem um investidor do outro lado também, principalmente quando ele tá na fase do anjo. Esse é o problema. Cara, tipo assim, eu vi já investidor anjo comendo 25% da startup. Aí depois você vai querer fazer seed, série A, cara, tu não tem mais nem o que negociar. Acabou que tu matou o negócio no primeiro dia. Assim. Muito problemático. Então eu imagino como deve ser, tipo, tu meio que... É que quando tu pega esses investimentos maiores, fundos, ou essas... Elas não vão nem assinar se tu não tiver. Porque elas... Né, sabe que tá, assim... Tu tem uma parte ali que não tá entendendo o negócio. Não tá. Né? Porque tem coisas ali, tem vetos, tem cláusulas que elas não têm uma consequência na hora. E tem que ler o documento, né? Começa por aí, tem que ler o documento. Sim. Então, o que a gente vê é nessa fase dos anjos, ou às vezes até dependendo de aceleradora, que acaba aceitando, assim, que a outra parte dê uma olhada e assine. Mas é ruim, é muito ruim, porque esse início inicia torto, é um problema depois pra sair o investidor, porque daqui a pouco tu não te deu conta e tu deu um veto que o cara vai ter que aprovar o teu novo investidor. E aí se ele não quiser? Mas não tem nada que condicione. Vocês acham que startup grande, assim, quando vão receber um fundo gringo, ela tem uma boa assessoria jurídica do lado de cá? Porque eu tenho a sensação que a maior parte delas, pelo menos até alguns anos atrás, ela... Para ter um fundo gringo muito conhecido, ela aceitava muita coisa. Eu até queria trazer um exemplo aqui. A Hotel Urbano, hoje é Urbi, eu conheci os fundadores e o Duda Mendes, eu falo para todo mundo, assim, quando eu tenho oportunidade, foi meu grande mentor, assim, de vida. E a Urbi, ela surgiu, assim, eu não sei se vocês chegaram a consumir a Hotel Urbano, mas normalmente são aqueles pacotes fechados de Disney de R$2.000 por 7 dias e ganham um iPhone junto. Eles surgiram com essa ideia de, tipo, fazer com que o mercado de viagens fosse muito fácil e fosse extremamente escalável, porque montar um pacote de viagem é muito complexo. Parece uma coisa simples, mas quando vocês estão comprando na CVC, CVC Viagens, um pacote de viagem tem muitos players atrás desse pacote. Então eles vieram com uma proposta de, cara, dá para escalar montando um modelo de negócio muito parecido com o peixe urbano que estava surgindo até então, até por isso o nome. E aí, quando eles começaram a crescer, eles receberam um aporte muito legal, assim, do dia pra noite de um fundo americano, um fundo nova-iorquino, que meio que era o fundo do Airbnb e dos investimentos, o Hotel Urbano era o único brasileiro. Então foi meio que aquele negócio, cara, a gente vai estar num portfólio que vai ser bizarro, assim, tem Uber, tem Airbnb e tal, e vai ter o Hotel Urbano. E por eles quererem tanto esse fundo, eles já deviam ter algum corpo, eles acabaram aceitando algumas condições, não leram as letras miúdas, e aí em determinado momento, quando eles estavam gigantes a ponto de serem vendidos, os dois sócios fundadores que detinham a maior parte do capital queriam continuar nacionais. O fundo vinha com aquela pressão, beleza, agora a gente tem que internacionalizar. Resumo da ópera, uma dessas pequenas cláusulas, se eu estiver contando alguma mentira, Duda está à disposição para rebater, mas o fundo foi lá e disse, então tá, vou fazer chamada de capital. E aí fez uma chamada absurda, disse assim, beleza, e agora eu vou diluir todo mundo. O fundo se tornou capital, afastou os irmãos, deixou o irmão só como sócio mesmo, e aí eles passaram um momento muito difícil, assim, tanto que hoje a Urbi volta a ser importante, mas ela não é nem aquilo que ela já foi um dia, a ponto de brigar com Decolar.com, assim. Sim. Então a minha pergunta, na verdade, seria, depois de toda essa história, se toda startup ela tem essa preparação jurídica, assim. Eu sei que as que estão com vocês têm. Assim, eu vou... Depois a Carol me complementa, mas é que eu acho que tem a gente tem que separar um pouquinho esse teu questionamento.
É diferente a startup ter uma assessoria dela, talvez mesmo assim aceitar um deal que é muito mais pró-investidor ou comprador, né? Justamente isso acontece ou quando a startup tá mal, né? Precisa daquele dinheiro, ou ela quer muito fazer essa parceria. Mas tendo uma boa assessoria, o que a boa assessoria vai fazer? Vai chegar e vai dizer, olha só, vamos sentar para conversar. A realidade é essa aqui. Né? Se a assessoria não mostrou, porque entende isso que eu quero te dizer, pode ser que uma coisa é a gente já saber o que vai acontecer e arriscar, né? Então a assessoria fez o trabalho dela, e se a pessoa quer de fato assinar, quer arriscar, ela vai arriscar. Outra coisa é a assessoria falhar e não mostrar, né, até o que pode acontecer lá no futuro, porque a gente sempre fala, né, ninguém acorda sábado de manhã, pega um café, abre uma gaveta e vai ler o contrato que assinou 2 anos atrás. A gente só vai olhar o contrato se o contrato se deu um problema, né? Ninguém fala, nossa, as gurias, que fonte linda que elas usam, perfeitas. Não, nem, sabe? Mas se der o problema, tem que estar ali. Então, depende, assim, porque talvez, né, é difícil dizer, porque talvez a assessoria tenha dito, olha só, gente, isso aqui pode acontecer, e às vezes a pessoa tá tão cega que ela quer aquilo ali que ela vai. Mas se não tem uma assessoria boa, que não consegue fazer isso, né? E acho que também, além de, assim... Porque que a gente vê, né, muito... É um nicho muito específico. Então, tem muito advogado que não sabe trabalhar com esse tipo de investimento. E aí é mais difícil, às vezes, ver umas pegadinhas que quem trabalha diariamente já está acostumado. Isso a gente vê que acontece bastante também. Eu acho também, Marcos, que assim, ó... não sei há quanto tempo faz isso, mas a gente também teve uma mudança de cultura do próprio investidor, sabe? Hoje, eu acho que antes os investidores, óbvio, tinha muito menos, né? Então, tinha muito mais, ainda que muito menos, tinha mais startups do que a oferta era também grande. Sim. E muito pouco investidor. Então, eles também se davam o luxo de poder ter certos direitos que eles pediam que era exatamente assim, quer, não quer. E, cara, segura. Eu acho que tem isso, né? Eu acho que tem também o fato de que tem... eu, assim, vou dizer quase que é memória curta, né? Que, por exemplo, chegou na época do querer o dinheiro, a pessoa queria muito dinheiro. Então, nem lê o contrato. E é assim, até hoje. Isso tem até hoje. Não, pode ir, que a gente precisa, pelo amor de Deus, a gente precisa. Não. Deixa eu só te falar os impactos. Não precisa, já li, tá tudo certo. Beleza. Dá 1 ano depois, deu qualquer... Porque isso é fato, vai dar, assim, ó, não é em 5 anos depois. Não, é na primeira reunião de assembleia, em que tiver, ou reunião de sócios, que tiver um assunto estratégico, o empreendedor tá lá querendo super mais dinheiro para poder botar na vertical ou pivotar o negócio, e o investidor vai dizer, não, olha só, não tá aprovado. E aí o empreendedor, como assim não tá aprovado? Não, mas é a minha empresa. Não, querido, olha só. E aí começa, não, mas ninguém me avisou isso. Também tem o ninguém me avisou, mas avisei, só não quis ver. Então tem bastante, acho que tem de tudo, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, essas startups de fora, aliás, os investidores de fora hoje já olham pro mercado brasileiro com muito mais segurança. Entendi. Porque normalmente os investidores de fora, eles não investem nela aqui no Brasil. Eles investem numa empresa flipada, numa empresa que pegou a sua operação e constituiu uma controladora fora. Né? Uma holding lá, uma empresa, outra que controla a operação daqui do Brasil, numa dessas lugares mais tradicionais de investimento, como o Delaware dos Estados Unidos, Cayman, BVI, né? Luxemburgo, enfim. E aí, hoje os investidores eles já olham dizendo assim, tu já é flipado, já tem a estrutura, porque senão ele nem vai investir não em investe direto. E eu acho que então isso já teve uma mudança de cultura deles, sabe? Que eu vejo, né? Nesses últimos anos, né? Acho que todas que a gente fez com startup recebendo dinheiro de fora, todas flipadas. Todas tiveram que abrir. Se é que já não tinham, tiveram que abrir lá fora a controladora. Eu perguntei porque e aí às eles já vezes... estão melhor assessorados. Sim. Porque aí já tem que ter uma maturidade diferente. Claro, É porque o dinheiro é tentador pra quem sangra todos os meses, né? Sabe, tipo... Startupeiro sangra todos os meses em prol de uma escalabilidade. E aí o dinheiro, dependendo, ele pode ser muito tentador, assim. Então eu queria saber se hoje já é um pouco diferente, ou se, assim, estamos à mercê do dinheiro para não quebrar o nosso negócio. Eu acho que até este ano, específico, assim, a gente vai ver uma mudança no comportamento, não só do investidor, que está olhando negócios mais maduros, com mais rentabilidade, não tá só aquele 10 vezes isso aqui, Não, tem que dar uma justificada melhor, sabe? Não tá, o dinheiro tá mais caro, ele tá mais escasso, ele tem, a gente cada vez mais vê um aumento, a impressão que a gente tava ainda falando hoje.
a gente tem ao longo do ano, né, tem meses que são característicos, né? Por exemplo, dezembro é o mês do desespero. Que todo mundo quer fechar a meta, todo mundo quer fazer, as coisas têm que acontecer tudo até o dia 20, porque tem recesso. E não é nem recesso de jurídico, porque a gente que não tem tanto processo, a gente não tem recesso, né? Então, quando a gente já fez deal, dia 31 de dezembro até as 4 da tarde, pra fazer fechamento. Mas é a correria. E aí dá uma parada em janeiro, todo mundo tira férias, né? Começa a voltar devagar em fevereiro e em março dá. Esse ano, a gente acha que é dezembro ainda. É um grande surto coletivo. Vocês não acham? Aí tem a pergunta que é: tem um derretimento do ecossistema de startups? Ontem, inclusive, me fizeram essa pergunta. E a minha resposta foi: eu não acho que existe. Eu acho que existe com startup. Até se tu quiser colocar agora que pra mim isso traduz muito, assim, primeiro que tudo no final das contas é economia, né? Então, sim, a economia desde exato. sempre, ela tem picos bons, aí ela tem picos ruins. Perfeito, é isso quanto aí. comprações. Mas isso pra mim é o que fala muito sobre o ecossistema de startups, assim, claro, a gente tá passando por uma crise econômica global em função de alguns acontecimentos que a gente tem, agora a guerra Rússia e Ucrânia se agravando, a inflação dos Estados Unidos batendo picos, mas também a gente estava vivendo quase que paralelo isso, né, que todo mundo queria ter uma startup, então entrou no mainstream, aí tipo, era um mercado que pelo menos não existia, aí ele começa a existir todo... Cara, dá pra fazer uma analogia com música, tipo emo, sabe? Todo mundo queria ter uma banda emo. E... Ou ser emo, né? Ou ser emo, Exato. depois que ficou popular, porque tinha muito emo que já ouvia, eu inclusive, que ouvia música emo e aí daqui a pouco some. Ruim ser emo, né? Primeiro era ruim. Daí some ou fica um pouco mais popular e permanece, assim. Então, vocês não acham que isso pode estar acontecendo também? Tu ter algo que começou a ficar muito popular e quando é popular todo mundo quer, ao mesmo tempo que tem uma crise e aí as coisas começam a cair, mas mesmo que se não tivesse a crise, tu tem essa queda assim que é daqui a pouco, cara, não é todo mundo que vai ter uma startup, tu não vai ser o próximo Zuckerberg, tu vai acordar e vai, vou inventar o próximo Facebook. Não, talvez tenha um negócio tradicional que ele não é escalável e o nosso próprio negócio, a gente recebeu um investimento e o meu evento ele não é escalável digitalmente a ponto de ser uma startup, eu posso me comportar como uma, mas eu não sou. Perfeito, sim. Eu concordo, acho que sim, exatamente esse o fluxo. É cenário econômico, é momento econômico, sempre vai ser. E agora, é o que tu falaste, né? A gente tá descendo, não sei até que ponto vai descer, invariavelmente vai subir, mas assim, eu acho que, honestamente, eu acho necessário um pouco, assim, né, de certa forma, porque aí, tanto que se fala, assim, há muito tempo se fala em bolha, né, do VC, porque, assim, os valuations muito descolados da realidade, muito, e só agora que as coisas estão, né, vamos voltar uns passinhos para trás, honestamente, assim, espero que, obviamente, não entre uma recessão de muita coisa quebrando e que os investimentos parem. Mas o que acontece no contrafluxo, né? A gente também estava conversando sobre isso. O que acontece? Quem está capitalizado, que muito acaba sendo, assim, os CVCs, porque a empresa tá rodando normal, tá com dinheiro, o valuation vai baixar, vai aproveitar para comprar. A mesma coisa do M&A que a gente também faz e que a gente tem certeza que vai aumentar bastante. Porque, sim, tem alguém mal, tem alguém bem. Né? Então, assim, tô mal, vou baixar meu preço, vai ter gente que tá bem, que tá capitalizada e vai comprar. Tem mercado de ações, né? Esse fluxo dos investimentos que foram feitos, por exemplo, em 2020, 2021, 2019, em que houve um investimento já, por exemplo, nas startups. Talvez, dependendo da estrada delas, elas vão ser adquiridas. Então, mesmo, né, seja por empresa, agora tem muito fundo de investimento já querendo fazer o exit. Então, e aí elas vão olhar o quê? Quem está comprando elas não vai olhar para o investimento, vai olhar para a aquisição. Vai comprar 100%. Então, a gente acha que vai começar a ter um movimento grande, e também não só de startups, né, de própria private equity, no sentido antropológico dela, né? Assim, a empresa mesmo, a empresa que não é startup. Então, vai começar a ter consolidação de mercado, as empresas vão começar a se unir numa própria vertical, que são complementares. Acho que vai ter um movimento diferenciado nesse sentido. E aí acaba que tanto o M&A, quanto, porque o M&A nada também é mais do que além de aquisição, a fusão. Né? Então, por exemplo, a gente tem cases que a gente fez, consolidou as verticais de 2, 3 startups. E o mercado pede. E o mercado achou sensacional. Porque tu fortaleceu, né? Os investidores acharam ótimo, porque aumentou, tu tem mais segurança, tu tem mais corpo, tu consegue ir a mercado e ficar mais tempo se tu precisar, né? Tu tem mais fôlego, né? Então, eu acho que vem também um tempo de... É uma reorganização, assim, né? Eu acho que e não necessariamente é ruim, né? Não, de novo,
A economia não adianta, é flutuante, né? E vocês não tem acham que também que o startupeiro tinha que se organizar um pouco, porque tava numa onda de, sei lá, ontem saiu uma matéria que a Meta tá demitiu ontem mais 10 mil pessoas. E startupeiro vive de cash burn, que é queima de dinheiro em prol do crescimento. Mas vocês não acham que tá meio exagerado isso também? Mas Sim. isso eu acho que os investidores já deram, tipo assim, tanto que a gente que participa de várias reuniões de conselho, a gente faz governança e participa de reuniões de conselho, seja como conselheira, como secretário do conselho, a gente vê a todos eles, os investidores, dizer, parou de fazer cash burn. Parou. Segura o caixa, vamos rever agora, vamos aumentar a base de clientes naquilo que a gente já tem, vamos entender, mas assim, parou o cash burn. Mas é assim, a gente em todas as reuniões de conselhos que a gente vai, o recado é esse. Porque eu cheguei a ouvir de amigos, assim, não foi esse ano, mas há 2 anos atrás, assim, quando o dinheiro de capital de risco começou a ficar mais acessível, cara, eu tô faturando 100, mas eu tô queimando 200 e... As pessoas se alavancaram eu tenho muito, 6 meses para buscar recurso e eu vou buscar. E aí, de fato, a pessoa ia lá e buscava recurso. Agora mudou. E aí muda porque o dinheiro da rentabilidade fixa começa a ficar mais interessante. No final das contas, a economia. Aí o que tu faz? Cara, vou tirar daqui, vou botar aqui, e aí agora... Eu acho isso muito necessário, assim, é ruim falar isso, né? Mas eu acho que é um momento que eu acredito que aconteceria mesmo sem crise econômica. Eu concordo. Que é um questionamento, é educação, porque é aquilo ali, cara, a gente tá numa hype grande, só que também nem todo mundo tem um projeto tão inovador assim, tá? Porque tinha muita startup, não no Brasil, só no mundo, mas, cara, mais um Uber de alguma coisa, mais um Netflix de alguma coisa, mais uma assinatura que as pessoas não precisam e que vão descobrir daqui 1 ano que aquilo ali não era tão necessário assim. É muito isso, eu tava em Minas Gerais no final do ano passado, num evento de CVC, e eu ouvi uma fala de uma menina que fundou uma startup e hoje ela tá super bem, mas eu achei muito boa a fala dela, não esperava, porque ela tava no ambiente falando para startups, né, para donos de startups, e aí fizeram uma pergunta do tipo, quando saber, né, se assim, largo tudo e vou apostar, e ela falou assim, olha, você tem como se bancar? Como é que é a vida real? Sim. Porque eu não vou dizer sim, larga tudo e acredita na ideia, porque como a Carol costuma brincar, não dá pra chegar no mercado com o rancho feito e dizer, olha só, não tenho dinheiro, mas eu tenho uma ideia e eu vou botar tudo nela. Sabe, eu acho que é importante, é a mesma coisa que, assim, talvez seja cancelada, mas assim, é a mesma coisa que a super assessora financeira que diz pra uma pessoa que recebe um salário mínimo poupar 30%. Sim. Sabe? Assim, acho que a gente tem que entender as coisas. Assim, e de novo, a gente começou aqui falando que a gente fez uma aposta, a gente, né, apostou numa coisa nova, teve um risco, mas as coisas têm que ser pensadas, ainda mais numa economia como tá agora. Então, tem que ser mais pensadas. Mas é que a gente chegou num... Aí tem a questão da responsabilidade da fala, tá? Este tema especificamente, as pessoas não têm mais responsabilidade de fala. Isso é uma coisa que eu aceitei. Eu vi um moleque, inclusive entrevistado agora recentemente por um palestrante da Gramado Summit, que tem um podcast de finanças, e eu vi esse moleque dizendo assim, cara, porque vale mais a pena comprar ou alugar uma casa? Daí ele dá o cálculo, que a casa custa tanto, não sei o que, se ele botar uma criança, né? Dele, quando uma você criança. fala moleque, é criança, né? Eu sei que é. Tipo, e essa pessoa nunca foi palestrante da Gramado Summit, e se aparecer no line-up a gente vai tirar, tá? Porque... E aí, cara, eu fiquei pensando assim, tu tá publicamente falando assim sobre tipo, cara, é que a tese a casa custa 1 milhão, aí tu pega 1 milhão e tu aplica e tu começa a ter uma rentabilidade em cima desse 1 milhão, e essa rentabilidade tu paga o aluguel e sobra pra ti, tá? Só que a maior parte das pessoas não tem 1 milhão de reais, cara, no bolso, entendeu? E aquele moleque não tem 1 milhão de reais. Então, assim, é meio que tu falar, eu entendo que a tese funciona muito bem, mas tu teria que ter um pouco mais de responsabilidade de pegar o microfone e falar isso para entender como que o Brasil funciona com 220 milhões de pessoas, entendeu? Mas a gente chegou numa era que não existe mais isso, Gabi. Tipo, pra startup, é pra tudo. Mas eu concordo, eu acho que essa responsabilidade é muito grave. Ainda que esse caso é literalmente uma criança, então, né? Assim, tem casos muito piores que são pessoas adultas com uma trajetória já, e elas vendem, eu sei, porque no final do dia vende e tudo bem, mas é muito grave isso, porque assim, a gente já viu startupeiros que literalmente, assim, por isso que eu tenho mais esse olhar, porque assim, que vão nos eventos, super se empolgam, é empolgante, a gente se depara com muita coisa, só que assim, aí a pessoa tem uma ideia que, de novo, é mais um Uber de alguma coisa, e larga tudo. Sabe? E aí
são muitos problemas no futuro, até de família, de relacionamento, mentais. A gente tem que pensar nisso, né? Porque a vida da pessoa... A gente, né, não é, assim, não sei. Eu acho que isso é bem complexo. No Brasil hoje, principalmente. Eu acho que é um tema bem complexo mesmo. Sim. Então, até porque, tipo, esse menino, ele não vai falar pros milionários, né? Ele vai falar pra pessoas comuns, né? Exatamente. São as pessoas que escutam. Causa uma frustração nas pessoas também, né? Assim, eu acho muito complexo. Tipo, todo mundo tem que acordar às 5 da manhã também. E aí vai uma pessoa que trabalha 2 empregos, vai dormir a 1, ela tem que acordar às 5 da manhã. Não, sim, eu, Gabriela, né? Assim, eu acho que a gente tem que... É que tem startupeiro também que usa... Eu queria chegar num ponto que tem muito startupeiro que não tem noção da sua responsabilidade pra falar esse tipo de coisa. Tipo assim, cara, não, eu tô queimando aqui, daí eu levanto aqui, meu barbado, vou te dar o caminho e tu vai lá 2 toques. E, cara, não é assim, não é sempre levantar dinheiro assim. Acho que não é mais assim. Não é. Tipo, acho hoje... que antes a gente tinha muito dinheiro no mercado, a gente tinha gente que querendo investir, agora o pessoal tá com um olhar mais cuidadoso. E acho que assim, ó, pra quem vai a mercado agora, se não tá com os números redondos, uma estrutura boa, um plano de negócio que seja aplicável e eficiente financeiramente, tem que pensar. Porque Isso é a mesma coisa, exatamente, isso é aquela mesma coisa assim, ó, que uma vez, né, o Zé, no PSS Talks que a gente fez, o Zé Augusto, da Catarina, ele falou uma coisa que aquilo ali a gente sempre usa, que ele disse assim, cara, se tu tá há 3 anos, 4 anos procurando investimento e não conseguiu, alguma coisa tá errada. Né? E eu acho que assim, agora a gente ainda entrou num momento que, além de alguma coisa estar errada, talvez a coisa esteja no mesmo patamar. E o mesmo patamar hoje não é suficiente. Isso é legal. Sabe? Isso é bem, bem legal. Renateira. Eu tenho uma dúvida. É que assim, é bem particular, assim. Eu acho a área do direito uma área bem complexa, assim. Quando vocês enviam qualquer documento, eu já suo frio, eu já fico bem nervosa. E eu fico pensando que é muito complexo tu escolher, assim, onde atuar, sabe? E aí eu sempre tive essa dúvida, assim, porque eu não sei se na faculdade de direito vocês precisam fazer de tudo, assim, tipo, vocês precisam passar por todas as disciplinas possíveis, tudo que envolve, enfim. E daí eu fiquei com essa dúvida, assim, em relação a isso. Tipo, existe alguma coisa que vocês odeiam, assim, de pé junto, que vocês pensam, jamais faria isso? Posso? Pode. A gente odeia 90%. 90%? Porque pra gente foi muito fácil, a gente também tem uma história muito parecida nesse sentido. Sim, a gente estuda todas as matérias, né? Mais ou menos na medicina a gente estuda tudo e depois foca lá na residência. Nem tudo, né? Por exemplo, M&A a gente não estuda, incrivelmente. Não, claro. Tem não direito tem empresarial, mas Entendi. tem o empresarial, tem o societário, né? Que foi aí que a gente já olhou, assim, opa, aqui eu gosto. Mas com certeza, dá pra muito pra ver, assim, porque são perfis, assim, mas completamente diferentes, 180 graus, assim, por exemplo, o penal, que vai trabalhar com pessoa física, e um advogado societário, são perfis muito diferentes. Então, por isso que também, às vezes, a gente, geralmente é família nesse caso, né, aí liga pra saber de um processo previdenciário. E aí não entende quando a gente diz, eu não sei, eu não quero, porque assim, eu vou passar a minha informação errada, provavelmente, porque é um mundo de coisas, são leis e se atualizam constantemente, jurisprudência tem que estar muito atualizado, então tem que ser focado no nicho que você quer, assim, senão quem faz tudo não faz nada direito. Sim, né? exato. E eu acho que assim, ó, eu já tenho opiniões, agora sim, se não foi cancelado antes, vamos ser agora certo. Mas eu acho que primeiro, as pessoas são extremamente maturas na hora que começam a faculdade. Sim, então, o fato de tu ter 17, 18 anos e tu ter que escolher o que tu quer no resto da vida, mas não precisa ser, tudo bem, mas cara, é 6 anos que tu tá lá, é dinheiro pra quem tá pagando particular, é um puta de um ano de estudo pra quem tá tentando uma pública, é tempo, e tempo a gente não tem. E aí eu acho assim, as pessoas escolhem a profissão, claro, fora aqueles que nasceram nato, né, sabem aquilo que faz, mas elas vão escolher por quê? Pelos seus parâmetros, né? Então, por exemplo, eu queria muito trabalhar em tribunais e fazer muitos cases, e sabe? Eu também, Nossa! Eu já penso em Law and Order, cara. Exato! Mas a vida não é assim. Hollywood nos engana. Hollywood nos engana total. Hollywood, eu sou totalmente frustrada pro Hollywood. É super casos de filmes de júri pro trabalho. Bate na mesa, acabou, gente. E assim, comédia romântica no amor, né? Então
só me frustro. Tá chegando alguém aqui com um cavalo pra me trazer flores. É uma frustração constante. Sabe que do ponto de vista de quem não entende, eu fiquei muito frustrado quando eu vi uma audiência a primeira vez aqui no Brasil, assim. Porque eu falei, cara, cadê aquela tese de defesa linda, maravilhosa? As pessoas tudo no banco de madeira esperando, entendeu? Tu, como assim, querido? Cadê os degraus de mármore? Dura 2 segundos, e acabou. Cadê o mármore aqui, querido? Cadê isso? Chega o juiz, senta, fica olhando o celular. Enquanto a gente tá falando. Pior, né? Mas é isso, hoje é essa a realidade. E aí, o que eu ia só complementar é que, além disso, da idade, eu acho que é muito imatura, tá? Eu acho que, assim, a faculdade, ela... não tô nem falando de direito, tô falando em geral, né? Por exemplo, fora a administração, tu não tem uma cadeira de como é que tu administra uma empresa. E, assim, você é médico, tu vai ter um consultório, tu vai ter que administrar uma empresa. Você é advogado, vai ter um escritório, vou ter que administrar uma empresa. Você publicitário, eu vou ter uma agência, vou ter que... Mas não! Entendeu? Então, assim, te vira... E isso é uma educação mínima. Que é fazer conta, uma planilha, como é que se faz um orçamento. Isso a faculdade não dá, não tem cabimento. Tu cobra pelo teu serviço, né? É bizarro, Exato. Nosso sistema é muito falho, né? Aí eu não vou nem entrar nas matérias em si do direito, por exemplo, que nem isso que hoje em dia... Olha quanto tempo a gente fala de fundo de investimento, de VC, de startup, de investimentos, né? Olha, até hoje, e volta e meia eu pergunto para estagiário, ou quando eu vou fazer uma live, ou quando eu vou falar em alguma... Eu pergunto, olha, tu tens... a faculdade que tu estuda tem a cadeira de M&A? A resposta é, não. Sim. E é o dia a dia. É o dia a dia, muito mais do que fazer nota promissória. Daí fica na prática. Eu, por exemplo, que eu sou egressa da Federal de Santa Maria, eu só, assim, soube que existia M&A quando eu vim para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre e comecei a estudar na FGV, porque e aí foi. E o meu caminho, até recapitulando o que a Carol falou dos tribunais, é muito engraçado, assim, porque eu sempre fui a criança, né, levantando as minhas bandeiras e de todo mundo, assim. Então, eu também super pensava, não, vou chegar nos tribunais, tribunal de Haia, direito, nem sei, assim, vou revolucionar. E aí a faculdade foi uma grande frustração. Uma grande frustração, porque eu pensava que a gente teria altos debates intelectuais sobre os pensadores, e assim, a minha particularmente, não posso falar das outras, né, a minha experiência foi muito frustrante, e isso também, né, eu não sabia como era ser um advogado na prática, porque eu não tinha ninguém na minha família, coisa assim, e não tem nada do tribunal ali, isso é um 0, alguma coisa por cento, e o resto é sentar na cadeira, escrever, ler e escrever. Então, foi muito diferente, assim, depois que eu fui me encontrando societário, M&A, empresarial, mas foi uma trilha, assim. E acho que também por isso, hoje em dia, a gente tem muito advogado que se forma e muda de carreira, né? Mas muito. Eu tenho vários colegas. E é muito comum, porque a gente... pelo menos aqui, é porque, claro, né, a gente, pra quem não sabe, assim, a gente olha lá, brincando, mas não é tanto, os filmes e tudo mais, são sistemas completamente diferentes. Isso a gente só aprende na faculdade já. Obviamente a gente tá achando que vai se formar e vai fazer o tribunal lá nos Estados Unidos. Com certeza. Né? Então Samantha, eu assisti o caso do O.J. Simpson, há pouco tempo teve um documentário, trouxeram uma série nova. E tu acha que aquilo ali é como funciona no Brasil? Eu até assistindo hoje, vai ser assim, e aí esporadicamente eu caio em alguma televisão que mostra algum tribunal e penso, que coisa sem graça, não tem nem madeira, né? Estamos chimarrão, né? Não tem nem madeira, assim, é tudo meio branco, tudo meio que tá enorme, sabe? Daí tu fica meio... Não. E aí tu tem aquelas cenas dos advogados entrando em Nova York, aquela coisa linda. Exato, é muito frustrante, sabe? Eu imagino, cara, super. Eu imagino. Quer dizer, foi, né? Agora, hoje em dia... Não, porque agora, com licença, agora é tipo Suits, com licença. Sim, é muito. Não, fora várias pessoas perguntam, né? O que tu faz? É tipo Suits? É tipo igualzinho. Quase. Exatamente. Não, e fora que assim, agora, querendo ou não, já melhorou muito que tu pode fazer audiência online. Né? Então, assim, não precisa. Mas vocês não acham muito estranho? Não. Que tá, Marcos, como é esse sistema que a gente acabou de falar, acaba sendo muito bom. Não, tá achando ótimo, fico sentada lá no meu conforto. Claro, mas eu digo pra quem tá do outro... A gente teve uma audiência juntos, que é a Renata. Sim. Participou e eu me senti muito frustrado nessa reunião. Claro que a outra pessoa, ela não tinha nenhum porquê nos colocar ali. E assim, era um advogado que ele... protocolo não existiu. Existia um mínimo de protocolo que ele seguia. Mas ele falava, ele mexia no computador que eu tenho certeza que aquele cara tava jogando algum joguinho da cobrinha, um Tetris antigo, assim, porque ele... Na hora de falar, falava... Falei, cara, é sério que isso aqui é real? Isso aqui tá acontecendo? Isso faz parte do mundo?
Mas daí eu meio que descobri que o sistema é assim, eu falei, tá. aí a gente E isso, ganhou, então tá tudo certo. certo. isso acontece que não é, só pra não te deixar tão frustrado, não é porque era online. Eu fiz uma agora, há pouco tempo atrás, no interior, que a juíza, ela simplesmente não ouviu nada do que falamos. Foram 2 testemunhas, ela não ouviu absolutamente nada. Ela estava falando com a assessora, explicando como a assessora devia mexer na tela, porque ela era uma menina nova. E aí ela virou assim pra gente. Fez uma pergunta que ele já tinha falado, assim, a gente se olhou, eu e a nossa outra advogada, e pensamos, ela não ouviu nada. Tomara que ela leia depois a transcrição, porque senão... Senão não vai rolar. Então, assim... Mas vocês não acham que é bom, pelo menos, o fato de... bom não, mas assim, pelo menos tu ter pessoas que acabam desistindo por alguma frustração, seguem outro caminho, mas pelo menos ter pessoas que conhecem a lei, assim. Ontem eu também falei sobre isso, que é como a gente desconhece como funciona o nosso mundo, né? Claro que ontem o papo Sim. foi meio político em algum momento, assim, mas tipo assim, eu reclamo de tal coisa, tá, beleza, mas tu reclama dos outros e nós fazemos o quê? Tipo assim, eu reclamo que a lei tal não funciona e que quando ela é discutida na Assembleia, que foi esse o tema, um monte de gente que não entende. Eu perguntei pra pessoa, tá, mas quantas vezes você foi na Câmara de Vereadores assistir um debate de lei municipal? E a resposta é nenhuma. Então, Perfeito. eu até acho meio bom, assim, as pessoas pelo menos terem conhecimento da lei, sabe? Tipo... Não, é assim, né, Marcos? É ruim com, pior sem. Né? Também não, né? Não vamos tem muita chegar, opção no sentido de não chegar poder no surto conhecer, de, né? tipo assim, vamos extinguir o poder judiciário, né? Pelo amor de Não. Deus. Não, vou deixar claro. Uhum. Mas, com certeza, eu sabe que eu pessoalmente, eu passei por uma experiência familiar muito ruim. E quando eu passei por ela, eu pensei, nossa, é muito necessário, assim, como é necessário esses... assim, guardiões da lei. Eu passei uma situação com o meu irmão, ele teve um AVC, ele foi para um hospital, ele tinha plano de saúde, e o plano de saúde não entendeu um AVC como uma emergência. E não aceitou a internação, porque ele tinha feito uma migração, então teria carência. Mas a emergência, por lei, está lindo na lei, 24 horas. Isso era um sábado ainda, que piorava. Eu fiquei 30 horas acordada, litigando, tive que entrar com uma ação judicial 3 da manhã para conseguir uma decisão, mesmo com decisão não consegui. Tive que ter um pequeno surto dentro do hospital, assim, quase quebrei as coisas e só assim eu consegui. E eu só fiz isso porque era meu irmão. Senão eu não teria chegado nesse estado, porque foi realmente muito, muito complicado. E foi muito frustrante, porque não era assim, nenhuma coisa assim, ó, tem uma discussão, tava na lei. Então eles estavam descumprindo uma lei. E aí, quem não tem essa assessoria, quem não tem uma irmã descompensada ali, a pessoa fica sem assistência. Fica errado, claro. Sim. Sabe? Ou eu tinha me falado, ou paga 40 mil reais agora pra ele internar, ou não vai internar. Então, de novo, realidade, Brasil, quem é que tem 40 mil reais, tira do bolso e Não paga? tem. E, sabe? E totalmente legal, assim, não teve conversa. É isso. Então, assim, naquele momento, não é o que eu atuo, mas eu pensei, nossa, é muito essa, sabe? Nossa, isso é muito importante. E mesmo assim, acontece muita coisa errada, porque, né, a gente atua com a boa fé. Então, a gente pensa, uma pessoa que é hipossuficiente, que é uma pessoa, a gente pensa, putz, eu assinei o contrato com uma grande empresa. Se ela tá me dizendo que eu não tenho direito, o que a pessoa pensa? Eu realmente não tenho. Vou embora e vou para um atendimento público, por exemplo. Sabe? Porque ela tá... sendo desonesta, nesse caso, né? Desonesta. Então, eu concordo, é super importante. Que massa. Tem mais alguma coisa? Não, eu Como é que acho estamos? que... Chegamos em 1h30 exatos? Ótimo. Cara, a gente tem um problema muito grande que a gente vai conversando. E aí a gente teve 2 episódios que a gente chegou em 2 horas passadas, assim. E aí a gente descobre que as pessoas não olham 2 horas e pouco. E a gente fica conversando para pra nós nada. mesmos. Conversando apenas para nós. Mas acho que a gente debateu sobre muitas Muita coisas, coisa, né? muita Vai dar para coisa. encaminhar esse episódio para várias startups. Porque os assuntos foram bem profundos, Se né? vocês em tivessem que relação dar a uma isso. dica pra startup, tipo assim, em relação à assessoria jurídica, que dica seria? Nos contrata. obviamente, eu ia só fazer uma Essa é a não dica. sei Essa é a dica. Essa é Fica a dica. a dica. Mas vou fazer um merchan de outra forma, mas é só merchan agora. A dica é nos sigam, porque a gente tá começando agora. A gente vai começar a fazer uma comunicação, fazer vários videozinhos curtinhos, tipo 30 segundos, sobre essas questões muito pontuais, que a gente vê que também falta muito conhecimento. E é importante. Então, essas coisinhas muito práticas, assim. Falar de valuation, falar muita coisa. Tem muita matéria, muito conteúdo. A gente está criando vários. Então, né, obviamente, quem tem a possibilidade de contratar,
Contrate. Liga, chama, link na bio. O lado vendedor, Mas quem né? não tem também, porque a gente também se preocupa com isso, né? Com a pessoa que vai largar o emprego e acha que vai continuar. Então a gente vai começar a trabalhar mais isso, assim, pra dar mais acesso ao conhecimento. Que massa. Vocês querem deixar redes sociais? Só Isso, a gente aproveitando deixa merchan. todas aqui Arroba embaixo. PSSADV. Isso aí, a gente deixa todas aqui embaixo. Comprou o ring light? Eu comprei 2 já. Olha só. Não somente Por favor, um, né, mas Marcos? A gente é nerd em tudo. A gente já fez toda uma Adorei, pesquisa, adorei. microfone, ring Tem light, um- tudo que tem tá um acontecendo. parênteses, por isso que a gente nunca fecha, eu vou a 3 horas daqui a pouco. Mas a gente tá trazendo pra Gramado Summit o Dr. Fran. E hoje eu tava dando uma entrevista pra Atlântida de Floripa e os moleques disseram, pá, vocês estão levando o Dr. Fran e tal. E tu sabe que é interessante, assim, porque por mais que tu tenha um questionamento ou não, como é legal tu ver que tem uma geração que tá conseguindo passar conteúdo, assim, porque o Dr. Exato. Fran, assim, eu não sou um entendedor de legislação como um todo, mas tem coisa dele que eu entendo, eu digo, não sabia que funcionava assim. É E aí tu muito tem um legal. monte de gente que tá compartilhando de uma forma muito, então como compartilhar conteúdo é bom, né? Complicar, Nossa, exatamente. Eu digo, eu já te falei esses dias, né? O que me motivou muito a pensar nesse projeto foi o TikTok, porque eu não tinha um TikTok. E aí a Rê, nossa sócia, me falava, e eu baixei. E assim, a forma como tem muita explicação ali é muito interessante. É, exato. Tem um que é muito engraçado, que ele explica história como se fosse uma fofoca. Então ele conta uma fofoca ele e fica- é, tipo assim, sobre, sei lá, a Cleópatra. Sim. É muito Muito divertido e a gente aprende muito. Nossa, realmente eu concordo. E até para reter, né? Além do cliente desse novo mundo jurídico, a gente fala muito assim, como é que eu retenho um talento de 20 anos hoje no escritório de advocacia? É muito complexo, gente. Uhum. O talento de 20 anos, ele não quer sentar de novo no escritório fedendo a mofo e escrever 12 horas e não quer. Né? Então a gente tem que entender assim como é que a gente faz disso, como é que isso aqui evolui junto com A o ponto mundo, da pessoa né? querer ficar, né? Porque a gente Exato. não quer, Sim, ninguém quer claro, zumbi. claro. Exato, a gente quer pessoas felizes, né? exato, Trabalhando exato. felizes, a gente trabalha muito, então tem que ser prazeroso. 1/3 da nossa vida eu trabalho, né? Sim, Assim, exato. E é muito louco Exatamente. isso, né? De, tipo, tu ter que pensar também. A gente conversava ontem sobre isso também, né? Como essa questão de gestão de pessoas e se preocupar com o bem-estar delas é uma coisa muito importante pro muito negócio, essencial. né? Tipo, mais que. A gente falou várias vezes, né? Sobre pensar no cliente e vender um negócio que realmente seja legal, que tu acredite. Mas, tipo, olhar pra dentro também demanda Muito muita importante. energia e muito foco também, né? Sim. A Pra gente deveria gente, aprender né, muito cedo, né? Sobre gestão de é. pessoas e finanças. É o mais complexo, É eu uma acho, de dificuldade. pessoas. Porque Faculdade cada não uma dá. é uma, né? Exato. É, Mas exato. a gente tem dois pilares que são a base do PSS. Um é cliente e o outro é gestão de É time time. interno. Uhum. Porque não adianta se a pessoa tá infeliz, se ela tá frustrada, se ela tá performando mal, vai prejudicar o cliente. Sim, Né? Total. exato. E se, Não e se a tem. gente tá querendo que eles dê o máximo de si, eu preciso dar o máximo que eu posso pra Uhum. ele. É. Senão a regra não funciona. Sim. Como é que eu quero o máximo de alguém se eu não estou dando o máximo pra essa pessoa? Exato. Então, pra gente, isso assim, a gente sabia. A gente, às vezes, tinha dúvida de como que a gente ia fazer. Agora, como que a gente não ia fazer, a gente A sabia. gente tinha certeza. Desde o início. E como é importante tu ter a questão. Agora eu tô com a gestão financeira na cabeça. Porque se a gestão financeira da tua empresa tivesse ok, vocês vão oferecer serviços melhores. Vocês vão trabalhar de forma mais tranquila. E a gente não Remunerar aprende melhor. isso nem na escola, nem na Não. faculdade, né? É uma coisa impressionante, cara. E eu até diria que um básico de lei todo mundo deveria saber também em qualquer básico, tipo básico. Mas enfim, eu acho que a educação é uma parada que vai mudar muito ainda no futuro. Já tá mudando, mas assim, ela precisa, vai ter. né? Eu ainda acredito que ela vai ter mudança profunda, assim, a ponto de eu pegar minhas filhas. Olha, eu espero Eu que ela tenho tenha, certeza, Né? é. Gostaria muito. Eu quero que muito tivesse. que tenha. Até Eu- com essas inteligências artificiais agora, não, assim, acabou a tarefa como era. Que a Não, eu tarefa tava desde falando- 1910 é o mesmo tipo de tarefa que tem em 2023. Não faz sentido mais, né? Eu tava falando pra Gabi, a gente vindo pra cá, eu disse assim, cara, na lista de materiais da minha filha veio revista. Não tinha revista, eu mandei pra minha mãe, né? Sim. Mãe, Ninguém me mais consegue usa. umas revistas. Tem revista? Pra colar em cartolina. Tipo, não, entendeu? Aí a minha mãe ainda disse, eu peguei uma aqui, mas eu mandei pra tia Maria outra, não sei o que, não sei o que. É? Cara, tem que mudar. É. Não tem, pra que eu vou querer recortar a revista se eu posso imprimir? Veio a caras. Exato, entendeu? Então, assim, tu Caras vê, 2002. é na essência, né? São detalhes, assim, que a gente não se dá conta. E isso pra mim é chocante, tá? Vocês querem uma disrupção de mercado que eu acho que vai demorar muito pra acontecer, mas deveria? Não acho que
medicina, a disrupção da medicina é tão importante quanto a disrupção da educação. Porque a educação é a base de tudo que a gente tem, assim. E aí é bizarro. Tipo, tu vai no modelo e eu juro que eu vou me estender mais bem pouquinho. Tudo bem. Mas é que o modelo ainda é aquela questão, eu te dou conteúdo e tu me dá dinheiro, só que é o conteúdo que eu acho importante. Cara, o mundo é tão diferente disso, eu vejo pelas minhas pequenas, assim. A Celina, que tá entrando agora, a Helena já tá na 3ª série. Sim. A Celina, ela tá no pré, vai pra 1ª ano que vem. É outra mentalidade já da Helena, assim. E, tipo, a escola vai ser a mesma, nos mesmos processos. E aí, pô, como é que tu vai preparar uma pessoa pra criar o próximo negócio bilionário? Cara, tu não vai, porque tu botou os mesmos padrões, a pessoa tem que superar muito, porque ela é ensinada de uma forma ainda... A resiliência é necessária. Né? Porque... E ao invés do sistema estimular, é o contrário, né? Ele vira quase que um inimigo. Então tem que ir contra, isso é muito ruim, né? É tipo a romantização da pobreza, assim, que fica todo dia veiculando a história daquele único menino que era filho de uma pessoa que fazia reciclagem e passou em medicina. Não é legal essa história é péssima, é horrorosa, tenho vontade de chorar quando vejo essa história. Exato. Porque a gente tá romantizando a pobreza, que uma única pessoa, né, vulnerável conseguiu passar em medicina. Deveria ser uma oportunidade uma realidade pra todo mundo, né? Não, que legal pra ele, maravilhoso. Assim, isso não é a gente não tem que se agradecer, a gente tem que pensar. É estimulante. Como é que a gente não pensa isso aqui? Porque tá errado. Exato. Né? Exatamente. Isso aí, muitas então, meninas, reflexões agora muitas no final. reflexões final. Isso aí. Pesado. Profundo. Vocês vão ficar refletindo depois desse episódio e comprando o ingresso da Gramado Summit. Exato. E contratando a PCS. Isso, eu acho que é uma ótima oportunidade. Ambas na Gramado Summit. Estaremos lá. Quiser, assim, ó, presencialmente fechar um contrato, Gramado Summit, tá aí o canal, né? Acho que é full time. Full time. Eu acho que eu queria agradecer, gurias, o bate-papo e o tempo de vocês. Foi muito legal, né? Muito. Achei muito, muito legal mesmo. Muito obrigada. Obrigada por nos ajudarem todos os dias também, né? Que isso é muito importante. E perdão pelas loucuras, mas chega agora, perto do evento, Isso já é um pouco Fica a dica, gurias, ainda vem coisa. Tem coisa por aí. A gente coexiste, cara. A gente coexiste no mesmo multiverso, assim, porque tu olha, todo mundo tá... E é muita coisa, sabe? Tipo, pô, são 12... Depois eu vou morder a língua por isso, tá? Mas elas estão falando em 10 mil pessoas. Eu acredito que vai dar 12 mil pessoas. Daqui 2 dias, talvez 3 dias, vocês me cobrem, estarei por lá, me perguntem se não deu 12 mil pessoas. E aí a gente tá numa parada que a gente sabe que tá incomodando todo mundo o tempo inteiro, mas é um clima assim, tipo tensão, né, no escritório. É uma vibe legal. É uma vibe interessante, né? É interessante. Aprendizado, é interessante. Aprendizado todo dia. Todo dia, muitas coisas. www.gramadosummit.com, aproveita. Eu não sei se a gente ainda tem ingresso, mas caso a gente tenha ingresso, garante teu passaporte para os 3 dias de evento, tá muito legal. São mais, a gente prometeu inicialmente 220 palestrantes, estamos em 240 palestrantes. A gente está com 7 palcos de conteúdo, a gente passa por diferentes frentes, um palco motivacional, inspiracional, que é o palco principal, e 6 palcos muito focados em conteúdos mais técnicos, conteúdos densos, e a gente tem um desses palcos que é uma grande novidade aqui, eu tô junto às meninas que também fazem parte, que é o palco da Quebrada, onde a gente conseguiu trazer o Instituto Acendendo Mentes, da nossa querida Nina, que é uma mulher excepcional que está fazendo um trabalho muito bacana com as crianças do Morro da Polícia. Agora ela está estendendo, né? Temos novidades em relação à favela 3D no Rio Grande do Sul, mas a grande ideia do palco da Quebrada é fazer com que a gente pegue todos esses talentos que nascem na favela e que criam soluções que em pouco tempo podem conquistar o mundo e dar espaço para eles. E tem uma frase de Edu Lira que eu adoro falar, isso é um merchan mesmo, e eu estou muito orgulhoso do projeto que a gente montou, que é a favela, no fundo, é a primeira startup brasileira. Ela revelou Pelé, a caipirinha, o samba, o Neymar, tanta coisa que faz parte da nossa cultura, e a gente acredita que as próximas grandes tendências e as próximas grandes startups que vocês vão trabalhar podem e devem sair da favela, porque se a gente analisar uma coisa muito simples, eu vou citar o Na Porta, que é uma cliente da Gramado, já foi uma cliente da Gramado Summit, agora ela é uma palestrante da Gramado Summit, que a gente hoje tem o conforto da nossa casa de pedir comida, pedir um monte de coisa, e serviços chegam até a porta da nossa casa. Mas como que a gente faz um pedido de teleentrega na favela com ruas que não são bem ruas? Então existe uma startup que faz isso. Então estes e outros tantos cases de sucesso vão estar no palco da Quebrada da Gramado Summit junto com Acendendo Mentes. Exato, né? E eu acho que também esse palco é muito interessante para quebrar alguns estigmas, né? Algumas resoluções que muitas pessoas têm sobre a quebrada, sobre a favela. Então, assim, o conteúdo tá muito legal mesmo. A gente tem se dedicado bastante a isso. O pessoal da Acendendo Mentes, as gurias aqui, a Nina. Então, é
uma grande comitiva para fazer isso dar certo. E a gente tem certeza que o impacto é muito maior do que a gente vai imaginar, né? Do que a gente consegue imaginar. E temos certeza que a entrega vai ser sensacional. E uma dica válida, tá? Agora sobre dicas. Baixem o aplicativo da Gramado Summit, façam seu cadastro. A gente está fazendo um esforço gigante para conseguir evitar filas. A gente sabe que a gente errou muito em 2022 e a gente investiu muito para não errar. E vou contar uma novidade para vocês que agora, como é abril já, teremos credenciamento no aeroporto de Porto Alegre. Então a Gramado Summit vai ter um espaço na Fraport, assim como a gente também vai ter um espaço dentro do Instituto Caldeira. Então se tu é de Porto Alegre ou região, tu pode acessar o Instituto Caldeira ou a Fraport para fazer algum tipo de pré-credenciamento na Gramado Summit, ou o credenciamento, que é sair com a credencial, com a pulseira, chegar no dia e já se preparar para assistir a primeira palestra, que é do nosso querido Eduardo Lira, seguido por Eco Moliterno e depois Monique Evelli. Gravei o primeiro bloco da Gramado Summit. É isso então, né, galera? Pera. Quero deixar só um recado. Pelo amor de Deus. E agradecer, né? A gente também não agradeceu. Não, agradecer muito, obrigada, Muito, gratidão, nossa, maravilha. Mas eu quero deixar um recado bem importante, que é assim, pensando... A gente promete. A gente promete que é o último merchan. A gente promete que é o último merchan. Mas não é nosso, Vocês né? estão super à vontade aqui, tá? então, Eu que sou o que falo muito. Não, pra assim, ó, esse Paco da Quebrada, ele é muito importante mesmo. O Instituto Acendendo Mente é um instituto diferenciado em Porto Alegre, que ajuda as crianças da comunidade do Morro da Polícia. Então, quem quiser ajudar é www.acendendomentes.org.br. Dá pra ir lá, doar, seja Pix, seja mensalidade. A gente faz muito gosto, é um projeto que a gente acredita, da Gerando Falcões. E a gente vai fazer um jantar anual aí, gala chiquérrimo, pra poder... Isso é muito legal. Angariar fundos para o Instituto e para as ações que o Instituto está pensando em fazer para 2023. E a gente vai ter venda também lá na Gramado Summit. Quando vai acontecer? Vai ter. 25 de maio, né? Na casa NTX. Porto Alegre. Chiquérrimo. Né? Cara, luxuosa. Luxo puro. Luxo, estruturas, É a né? favela no lugar que ela tem que ser. E outra coisa, só um pouquinho, porque a Nina, toda vez que vê uma foto com alguém lá no escritório comigo, ela diz que eu não tiro foto com ela. Então, Nina, não tirei foto contigo, mas vai aqui um beijo especial pra ti. Te amo. Você ia falar alguma coisa, Gabi? É que eu não posso, porque aí eu vou também, vai virar 2h30 se eu for falar do Acendendo Mês. Tudo bem. Mas né, só agradecer vocês também quanto a isso, porque o Marcos, desde que chegou lá também mudou muita coisa, já fez muita coisa, pegou junto, assim, né, com a gente, e acho que é sempre bom também a gente lembrar. Muito do que Acendendo Mentes virou hoje é por causa de vocês. Sem dúvida. Sempre abraçaram, assim, é muito marcante pra mim quando eu conversei com o Marcos pra ir até o Acendendo Mentes, ele não conhecia ainda o projeto. E aí eu fui dar de louca, assim, né? De repente rolam, assim, 5 ingressos pra eu sortear e levar as crianças até a Gramado Summit. E aí ele nem... Vamos recapitular. Ele nem conhecia o Instituto ainda, né? Nem conhecia as crianças, a Nina, ninguém. E ele me falou, não, que 5? Eu vou levar todas. E eram 150 crianças, né? E foi, assim, foi transformador, assim... Enfim, daquelas coisas que certamente vão ficar pro resto da vida com elas. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tô junto no Favela 3D. Boa. E a gente tá... Assim, spoiler, mas a gente tá bem ganancioso, assim. Tipo, já tá tipo Edu Lira. A favela vai ser museu daqui a pouco. Aproveita e descobre o que é Google Favela 3D Gerando Falcões. E aí depois mandei uma mensagem pra Gabi perguntando o que é esse spoiler que ela vai dar. Querendo ajudar, a gente precisa de muita ajuda. Já vou fazer aqui Arquitetos em Porto Alegre. Liga pra Gabi. Porque mas é um projeto muito audacioso, um projeto gigante. Complexo, extremamente complexo, porque a gente tem que mapear todas as favelas e entender de quem são as terras, e aí, imagina, um Deus nos acuda, né? Algumas são do governo, outras são propriedade privada, e é muito importante essa ajuda para fazer esse mapeamento, que advogado na casa não chega lá. Mas é revolucionador, a gente tá bem esperançoso, assim, que Mude ano que vem vai mudar. Com certeza, com certeza. Recados finais? Eu já dei os meus. Eu acho que é isso, né? Já demos muitos recados finais. Sigam no Instagram Gramado Summit, mandem vários corações. Nosso próximo podcast corações. nós já teremos novas pessoas com muitas experiências vividas aí na Gramado Summit, então... É verdade, vai ser pós-Gramado Summit, né? O próximo. Eu amei que o nosso é o último. É o último. Pré-Gramado Summit. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Até mais.